Perfeito, muito bem. Sejam muito bem-vindos, então, a esse segundo webinar em português que a gente está fazendo do lançamento da versão 2021. Para quem eventualmente está chegando hoje, seja bem-vindo. Meu nome é Afonso Solac, eu sou engenheiro civil do Departamento de Desenvolvimento da CIP Software, e hoje a gente vai estar vendo aí uma parte muito nova da versão 2021, uma parte que, sério, está muito legal, é muito, muito interessante. Só para que vocês aí se situem onde nós estamos, dentro do que é esse nosso calendário de webinars, tá? A gente viu ontem, fizemos um lançamento aí da versão, fizemos 4 apresentações em diferentes idiomas, tivemos ontem a final da tarde no Brasil, já à noite em Portugal, a apresentação em português, às 9 da noite, que a gente fez essa apresentação, vendo fazendo repassando as novidades da versão 2021, e hoje a gente vai ver com bastante detalhes essa nova ferramenta que foi anunciada ontem, que é o CIP Architecture, tá? A nova ferramenta para modelagem arquitetônica que a CIP lançou agora na versão 2021, ok? Quem sabe vocês já lembram de ontem, já tenham até testado, a ferramenta lá é totalmente gratuita, a gente pode baixar a ferramenta lá no Beam Server Center e instalar no nosso computador de maneira isolada, e vamos gerar aí os nossos modelos arquitetônicos tridimensionais BIMs em IFC a partir dessa ferramenta, ok? Seria um ponto de partida do nosso projeto, tá? Também queria comentar que se vocês tiverem aí qualquer dúvida em qualquer momento, vocês podem ir me escrevendo, e assim que eu for tendo momentos aqui, a gente vai tentando responder, ou eventualmente ficam algumas perguntas mais para o final da apresentação. Mas, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, ok? Vamos ver aqui rapidinho se isso aqui está correndo tudo bem. Suponho que vocês tenham visto essa primeira parte da tela, deve estar tudo bem. Ok, muito bem, vamos continuar por aqui. Vou abrir aqui rapidinho o Beam Server Center. Vocês vão poder fazer o download do programa diretamente aqui na plataforma. Vou colocar aqui em português, diretamente aqui da Store, tá? E o programa agora mesmo está na lista de novidades, ou seja, é o primeiro que sai aqui. Se não estivesse aqui, poderia estar na lista de gratuitos, vocês poderiam procurar pelo programa, ou possivelmente estará entre os mais populares em pouco tempo, é uma ferramenta aí que está tendo bastante êxito, tá? E aqui vocês fazem o download, a descarga do programa, aqui descarga, né, o termo português para a palavra download que a gente utiliza no Brasil, vocês podem fazer aqui o download diretamente aqui do Beam Server Center, tá bom? O programa está disponível aí em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês, italiano e português, tá? E estamos na versão 2021A. Já adianto que esse é um programa que é interessante manter o programa atualizado, sempre estar atualizando a versão conforme vão saindo as outras letras da 2021, porque ele vai ter bastante novidades ao longo deste ano, ok? Muito bem, sem mais delongas, vamos diretamente para o programa. Vamos deixar aqui o Beam Server Center. Na verdade, eu já deixei ele aqui aberto. Tenho ele aberto aqui com a versão em espanhol. Com a versão em espanhol, vamos fazer o seguinte. Me enganei na versão no momento em que fui instalar aqui antes dessa demo, porque no fim das contas eu fiz outras demos hoje também. E assim vocês já sabem como que é o processo de instalação. Veja só, é muito simples. Escolhi a instalação em português. Tenho a instalação em português e em brasileiro, em português do Brasil. Vou escolher aqui simplesmente um disco de instalação. E aqui tem um ponto importante que é isso aqui, ó. Instalar o sincronizador do Beam Server Center. Eu deixo isso marcado porque é esse sincronizador que vai enviar e receber informações para a minha equipe, por exemplo, para meus colegas, para a plataforma online, tá? E ele está fazendo aqui a instalação rapidinha do programa. É bem rápida a instalação, o programa não é nada pesado, tá? E aqui já temos a versão em português super rápido, ok? Coisas que temos aqui, pois é a parte inicial convencional que a gente tem em todos os novos programas da CIP, já nos últimos 3 ou 4 anos, quem sabe. A parte do arquivo, posso criar um arquivo novo, um ficheiro novo, gerenciamento dos arquivos, que eu tenho acesso a esse menu onde eu vou navegar pelo meu projeto. Parte de descompactar, os próprios exemplos que vem no programa estão aqui, tá? Coisas que aí são comuns a outros programas e vocês devem estar acostumados. Os exemplos também estão aqui, eu posso clicar também por aqui, tá? Aqui eu vejo os últimos arquivos,
Aqui tem uma coisinha que às vezes passa despercebida, às vezes a gente acha que são só esses aqui, mas tem esse botãozinho aqui que a gente consegue ver muitos mais, tá? Então, às vezes é interessante também procurar por aqui, pode ser bastante útil. Aqui vocês têm alguns documentos relacionados ao programa e aqui aparece o menu do Beam Server Center, que agora eu já estou logado, a conta que eu utilizo lá na plataforma, e já fica conectado aqui com a minha conta, e é isso que garante aí que o trânsito de informações aconteça do meu software para o software dos meus colegas ou para outros softwares que eu mesmo vou estar utilizando, tá bom? Se vocês estão trabalhando com versões pagas de outros programas, que não seja o Architecture, que tenham a sua versão também na suite do CIP, quando vocês utilizam essa opção aqui, na licença eletrônica, salvar a minha licença no Beam Server Center, o fato de vocês fazerem login aqui também faz a validação da licença. Tá? Então, é uma maneira interessante de utilizar aí as licenças com programas que estão no Beam Server Center. E aí, o mais correto é confirmar aí com o delegado comercial de vocês ou o distribuidor da vossa região para ver quais licenças vocês têm, quais são compatíveis com os vossos módulos, ok? Eu vou começar um projeto novo aqui. Eu vou fazer primeiro aqui uma coisa muito sem sentido, vai ser simplesmente um rascunho propriamente dito, tá? Na verdade, nem vou chamar de rascunho para não confundir, vai ser um exemplo, tá? Um exemplo, hoje é dia 21 de julho, e eu vou colocar um lá aqui, se eventualmente a gente fizer mais exemplos, tá? E vou criar aqui um novo projeto, poderia selecionar um projeto no Beam Server, vou criar um novo projeto aqui, vou dizer que isso aqui é um exemplo 21/07A, e vou colocar aqui que são outros projetos de qualquer tipo, não está visível, fechado, uma descrição, tá? Bem rapidinho. E vou terminar. E ele vai carregar aqui o meu ambiente de trabalho, tá? Então vai carregar aqui o meu ambiente de trabalho. É verdade que ontem nós estivemos vendo um pouquinho desse ambiente de trabalho. Hoje a gente vai repassar, vamos ver com mais cuidado tudo que tem aqui. Também porque tem algumas pessoas novas que não estavam ontem e porque ontem a gente viu bem rápido, tá? Antes de começar a ver aqui as ferramentas em si, vamos ver algumas opções gerais que podem ser interessantes a gente configurar no nosso computador antes de usar o software pela primeira vez. Então, se a gente vier aqui nesse botãozinho do globo do mundo, deixa eu ver aqui, tem uma pequena pergunta, deixa eu ver se não é nenhum problema. Está sem som. Tem aqui uma pessoa que me diz que está sem som. Será que vocês poderiam me confirmar se o som está funcionando? Através do áudio. Ok, estou com som. Ok. Ok, aqui está ok. Ok, assim eu fico mais tranquilo. Deve ter sido aqui alguma falha momentânea. Muito bem. Então, simplesmente voltando aqui, vamos ver algumas configurações que são comuns a vários softwares da CIP e que, quem sabe, podem ser interessantes aí para vocês fazerem numa primeira vez que vocês utilizam o CIP Architecture, tá? Se vocês vierem aqui no botãozinho do mundo, primeiro, tem uma coisa nova que foi lançada, talvez aí 3 ou 4 atualizações atrás. Atualizações, eu digo as letras do CIP, não o número, tá? Deve ter sido na 2020D ou E por aí, que é a atualização automática dos softwares. Então, você pode deixar isso aqui marcado e os softwares são atualizados automaticamente quando sai uma versão nova no Beam Server Center, né? Na verdade, ele não é feito automático. Ele te pede e te fala, você realmente quer atualizar? Ele te lembra, você tem uma confirmação, tá? Tem um momento que você confirma, tá? Você pode marcar ou desmarcar essa opção. Isso é uma coisa que talvez vocês ainda não conhecessem, porque é relativamente recente. Agora, isso aqui, as unidades, é uma coisa bem antiga, está desde os primórdios no CIP, vai mudando um pouquinho a aparência. Aqui nós estamos trabalhando com o sistema internacional, mas poderíamos estar trabalhando aqui com outras unidades, por exemplo, o sistema imperial, ou simplesmente poderíamos configurar cada uma dessas unidades ao nosso gosto e fazer aqui o nosso conjunto de unidades, salvar com esse botãozinho aqui e voltar a importar em qualquer momento. Essa informação que eu definir aqui, eu posso também salvar como padrão, tá? Vou deixar em metros, que é o mais comum tanto em Portugal, Brasil, como em Angola e Moçambique, ok? Aqui tem alguns dados que não vou entrar em detalhe com a questão de documentos e tudo isso, que é muito parecido ao que tem no CIP, e quero fazer aqui ver esses 3 pontos. A cor do fundo, eu posso alterar a cor do meu fundo de trabalho. Hoje em dia, há uma tendência que a gente vê nos softwares aí de modelagem de BIM trabalhar cada vez mais com fundos claros, especialmente aí com fundo branco. Tá? Então, por definição, os programas estão vindo com fundo branco. Mas se vocês estão acostumados a trabalhar com o fundo escuro,
vocês podem fazer a mudança nesse ponto, tá? Muito embora eu acho que quando a gente começa a trabalhar no BIM, depois tem toda a questão das sombras, que alguns programas já possuem esse tipo de recurso, que o fundo claro começa a ajudar. Tá? É uma questão talvez de se acostumar, mas tem essa opção. E tem esse fundo aqui tridimensional azul, que também é outra opção, e dependendo da situação pode ser interessante trabalhar com ele, enfim, fica a gosto do freguês, tá? Eu vou trabalhar em branco, tem esses cinzas aqui, eu vou trabalhar em branco porque estou acostumado no branco. Aí tem aqui, vou pular o rendimento 3D, já volto nele, tem essa opção aqui de desfazer e refazer, é outra coisa interessante. Quando a gente utiliza essas flechinhas de para frente e para trás, às vezes a gente fala, ai, apertei só 3 vezes e já bloqueou, já não deixa eu voltar mais. Porque a gente pode definir aqui um número máximo de ações, tanto para frente como para trás. Então aqui vocês podem vir mudar esse número e ele vai armazenar mais ou menos informação que pode ser desfeita ou refeita, tá? Pode ser muito útil aqui, principalmente quando a gente fala de modelagem arquitetônica, que às vezes tem muitos passos, tá bom? Se vocês não sabiam, tem vários programas do CIP, da CIP que tem essa função. E aqui, para voltar no que eu pulei, foi a questão do rendimento 3D, tá? Isso aqui talvez aqui tenha algumas configurações novas, tem algumas palavras aqui que são um pouco estranhas, né? Anti-aliasing, ou nível de qualidade de iluminação ambiental melhorada. A gente não precisa saber o que é isso. Para que serve isso aqui? Se a gente estiver trabalhando num computador e ver que começa a travar, pode ser que o programa, o computador seja talvez um pouquinho mais antigo, ou que tenha uma placa de vídeo um pouco mais antiga, tá? Você pode vir aqui e regular isso aqui, igual acontece, por exemplo, nos videogames, quando a gente instala num computador, aumentar esses parâmetros aqui para considerar o anti-aliasing ou não, se quer aumentar a qualidade da iluminação baixo, médio, alto, máximo, tá? E tem essas opções aqui para você configurar para ter um maior desempenho do seu computador. O que eu recomendo fazer aqui? Faz um teste, coloca, quem sabe, no mais baixo, vai aumentando, faz alguns testes com algum modelo um pouquinho mais complexo e vê até que ponto o seu computador funciona. Em todo caso, se vocês verem que mesmo assim não conseguem trabalhar, vocês obviamente podem contatar o nosso suporte técnico em qualquer momento e aí veremos qual poderia ser a melhor configuração para os vossos computadores, ok? Eu estou realmente trabalhando aqui com o baixo, quase que praticamente o mais baixo de tudo nessa opção aqui, e vocês vão ver que estou trabalhando com baixo, porque ao mesmo tempo eu estou fazendo a transmissão online, está sendo gravado, então estou exigindo muito do meu computador, mas mesmo assim vai ficar bastante fluido, e se eventualmente vocês verem ele meio lento, pode ser mais pela transmissão do que realmente aqui pelo meu computador, tá bom? Vou deixar aqui como estava. Dito isso, eu acho que agora sim a gente pode passar para o programa em si. Vimos essas configurações iniciais. Só por confirmar se tem alguma pergunta aqui, que eu vejo que tem aqui. Novamente sem som. Eu havia feito um projeto no segundo de iniciar, mas o projeto sumiu. Enfim, começam aqui algumas perguntas que já são um pouquinho fora do contexto, mas para o final a gente pode ver essas perguntas que estão fora do contexto. Só confirmando aqui se estamos com som. Eu vejo que a mesma pessoa reclamou aqui do som outra vez. Se puder, talvez entrar e sair e ver se funciona, porque os outros assistentes me confirmam que o som está ok, ok? Ou pode ser uma questão da sua conexão também com a internet, ok? Muito bem, vou seguir aqui com a apresentação. Mas vamos lá. Sem encher muito a linguiça, vamos, né, como diz no Brasil, vamos direto ao ponto. A gente tem esse sistema de vistas, que a gente viu ontem. Aqui a gente poderia criar, por exemplo, os andares do edifício. Uma das coisas que a gente poderia fazer aqui. Então, se eu quisesse, eu poderia vir aqui, por exemplo, editar esse nível 0 e dizer que isso aqui é o andar térreo, se eu quisesse. Tá? Por exemplo. Mas a gente já vai ver a diferença entre um andar e um nível, na verdade. E eu posso dizer de que altura eu quero estar visualizando essa planta baixa, tá? O que significa isso? É a distância ao plano superior e a distância ao plano inferior, tá? Quando eu defino essa distância ao plano superior de 1,50 m, significa que eu vou estar fazendo um corte, é como se eu tivesse lá o meu andar inteiro e eu faço um corte a 1,50 m, tá? E olho para baixo porque é uma planta baixa. Se fosse uma planta de teto, uma planta de falso teto, não sei, dependendo do país, eu faria a mesma coisa, só que olhando para cima, né? O que a gente faz no sistema de formas em estruturas, né?
Então, se a gente colocar um exemplo aí mais fácil de entender, se fosse uma pessoa que estivesse modelada, estivesse ali em 3D, com 1,50 m, provavelmente eu estaria cortando por aqui, e olhando de cima eu estaria vendo os ombros, o tronco e o tronco da pessoa. Tá? Para mim poder ver a pessoa inteira, eu teria que colocar um valor aqui superior, por exemplo, não sei, 1,80 m, por exemplo, vamos supor que uma pessoa menor que 1,80 m, e aí eu vou ver de cima da pessoa. Tá? Então, às vezes, vocês vão ver a geometria quando ela é vista de cima, e vocês vão ver certos elementos que estão cortados. Às vezes a cadeira está inteira, mas a geladeira está cortada. É justamente por isso, porque vocês têm que ajustar essa distância, esse alcance da visualização, tá bom? Enfim, vou fazer isso a gente configura através desses dois parâmetros aqui. E o que seria a cota em si, do que eu disse que nesse caso era o andar, a gente faz com esse primeiro dado aqui, a cota do nível. Então, eu poderia dizer que isso aqui é a cota do nível 0, andar térreo. Aí eu poderia vir aqui e criar um próximo. Outra vez, uma planta de piso. Clico aqui e digo, esse é o andar 1. Tá? Andar 1. E aqui sim eu vou dizer, olha, a cota desse nível vai estar a 3 metros. Vamos simplificar, vamos ser práticos, tá? 3 metros. Aí eu posso vir aqui, fazer outro. Esse vai ser o andar 2. Vai estar a 6 metros, tá? Tem outras opções aqui. Posso editar, posso duplicar. Por exemplo, dupliquei esse andar 2 e pus um 3. Isso aqui vira 9, tá? E assim eu vou criando os andares. Quando a gente levar esse modelo lá para outras aplicações, esses andares vão ser importados, primeiro exportados por WinServer, depois importados pelas outras aplicações. Aqui a gente precisa ter um pequeno cuidado, que é o seguinte. Essa ferramenta é muito mais flexível que o CPKDMap, que o IFC Builder, tá? A gente consegue fazer aqui muito mais geometrias que a gente não conseguia fazer nessas aplicações e, por consequência, a gente vai poder fazer muitos níveis aqui, vai poder fazer muitos desenhos, muitas vistas, e algumas delas podem coincidir com os andares do nosso edifício, tá? Então, quando a gente fizer aquela importação que a gente faria em outras ferramentas, a gente vai ter a opção, e sempre teve, de marcar o check das vistas, ou melhor, dos andares que a gente realmente quer importar, tá? Porque pode ser que aqui, nesse processo de desenho arquitetônico, a gente inclua alguns desenhos que não tem sentido importar como andar num próximo programa, tá? Digo isso porque esse programa aumenta a flexibilidade. Com mais flexibilidade, a gente tem mais responsabilidade, não é? Essa é a rima. Então, a gente vai ter mais opções aqui, mas depois a gente vai ter que saber interpretar esses dados com um pouco mais de cuidado. Como que a gente pode fazer um caso fácil? A gente pode criar uma nomenclatura que seja fácil de lembrar. Toda vez que eu falar de andar, realmente estou falando dos andares. Mas eu poderia criar um caso intermediário, que é simplesmente uma vista, que eu dou outro nome que não é andar, sabe? Qualquer outro nome que eu queira colocar. Legal. Aí nós temos os alçados em português do Brasil seriam as elevações, são aquelas vistas que a gente faz de fora do modelo, não são os cortes. Por definição vem aqui o leste, norte, oeste e sul, tá? E a gente pode incluir outros, com outros ângulos, e um 3D. Mas também poderíamos criar aqui outros tipos, como cortes, planos genéricos, planta de forro refletido, que seria a planta de teto, tá? E a gente vai fazer quando a gente tiver uma coisa mais tridimensional para que seja mais fácil de visualizar, tá? Poderíamos apagar algum que tenha saído errado ou sobrado. Poderíamos aqui... tem algumas referências que a gente pode incluir. Por exemplo, quando a gente vem aqui na vista 3D, olha só, as referências estão aqui. A gente vê os andares propriamente ditos aqui, na vista 3D. E a gente pode simplesmente ativar e desativar esses andares, tá? Temos essa opção. Olha só, que aqui aparece a flechinha do... Melhor a gente olhar de cima. De cima ele não aparece, só aparece aqui. Talvez apareça, mas esteja longe. Sim, está longe. Veja só. Temos aqui oeste, este, norte e sul. Tá? Essas são as referências que o programa nos diz. Tá? E depois temos essa opção aqui de criar uma cena de início ou guardar uma cena de início. Vocês já vão ver como funciona também quando tivermos um 3D. É interessante utilizar essas ferramentas. Tá? Outra opção é criar um plano de trabalho. E esse plano de trabalho é criar uma superfície plana, que vai estar associada, vai ter a mesma posição que uma dessas vistas. E a gente vai poder desenhar sobre esse plano de trabalho, a gente vai poder criar ortogonalidades nesse plano de trabalho, a gente vai poder fazer
capturas, dependendo dos objetos que estiverem ali, tá? A gente tem essa opção. Veremos também quando tivermos mais elementos aqui. Depois temos aqui esse novo sistema de layers. Esse sistema ontem eu expliquei rapidinho. É a mesma coisa que acontece no Photoshop, que acontece no AutoCAD, que acontece no SketchUp, que acontece em muitos programas de modelagem, no 3D Max, por exemplo. E o que a gente vai fazendo é, a gente vai desenhando coisas e vai dizendo, isso está numa camada, essa está na outra camada, essa está na outra camada. Depois a gente pode ativar e desativar essas camadas e liberar espaço no nosso modelo sem ter que apagar nada, né? Em qualquer momento a gente pode passar informações de uma camada para outra, ou inclusive apagar camadas, ou enfim, temos aqui esse tipo de ferramentas. Vamos fazer exemplos, tá? E eu acho que a gente poderia começar a modelar e ir vendo as ferramentas que tem aqui. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é a questão de como que a gente pode trabalhar em diferentes alturas dentro desse projeto em 3D, tá? Existem aqui 3 maneiras oficiais de trabalhar com altura dentro do projeto, e existe uma que é uma maneira, eu diria assim, que é a maneira raiz de fazer a modelagem 3D, que na verdade isso aqui é um resquício de quem trabalha há muito tempo com modelagem 3D, quando não haviam tantos recursos. Eu vou mostrar essa quarta opção, mas ela não é que ela seja uma opção do programa, é simplesmente uma mania que algumas pessoas que modelam em 3D têm, entre elas eu, tá? A primeira referência que a gente tem aqui de altura, além das plantas, é a ativação da nossa grade, tá? A gente pode adicionar esta grade, tá? E essa grade, ela é interessante porque, em função do zoom, a gente vê o tamanho do quadrado, para que seja mais fácil visualizar isso. A gente tem aqui a nossa convenção dos eixos, que é a mesma que aparece aqui, que é a que aparece em outros programas da CIP. E ela aparece pequenininha aqui, mas conforme a gente vai desenhando, ela vai aumentando. Ó. Se eu desenhar só até aqui, tem 5 metros mais ou menos, não acontece nada. Mas se eu vier agora e desenhar aqui, essa grade aumenta para esse lado, ó, tá vendo? Então, ela vai aumentando de maneira inteligente conforme a gente vai precisando, tá? Essa é uma indicação do plano de trabalho do nível 0, tá? Quando a gente faz sessões, a gente também pode introduzir planos como este na vertical, tá? Vou apagar aqui nossas linhas de início. Então, essa é a primeira referência do que seria o nosso plano de trabalho na planta 0. A gente poderia desenhar qualquer coisa já, por exemplo, considerando aqui trabalhando aqui diretamente em 3D, de maneira isométrica, vamos dizer assim, né? Eu estou trabalhando diretamente em 3D, escolhendo um ângulo para trabalhar em 3D, posso desenhar esse retângulo, tá? A gente pode trabalhar com algumas projeções diferentes, a que seja mais cômoda para cada um de nós. Então, se a gente alterar aqui entre a isométrica e a cônica, a gente tem esse efeito. Essa aqui é a cônica, e eu poderia trabalhar com a cônica se eu estiver acostumado com a cônica, tá? Ou posso ficar na isométrica, que é essa aqui, que agora deu um efeito aqui estranho, tá? Cada um trabalha do jeito que acha melhor, tá? Então temos essas duas opções para trabalhar nesse ambiente tridimensional. Nós sempre estaremos trabalhando no ambiente tridimensional, muito embora a gente pode selecionar algumas vistas que são vistas de cima, de lado, em corte, e a partir disso trabalhar em 2D. Por que eu digo isso? Porque às vezes estamos acostumados a trabalhar com outras ferramentas que são em 2D e que depois se transformam em 3D. E podemos manter esse fluxo de trabalho, tá? Como que a gente faz isso? Maioritariamente a gente vai vir aqui e vai selecionar esses eixos. Quem trabalha com o CIP 3D já está acostumado a fazer isso, tá? A gente pode criar aqui vários eixos e podemos criar aqui, por exemplo, no andar térreo, dizer que no andar térreo a vista que eu quero deixar toda vez que eu clique no andar térreo seja essa. Ela vai fazer um posicionamento, imagina que ela estava assim, vai fazer um posicionamento, e aí eu vou utilizar essa ferramenta, guardar a cena de início, tá? Cena de início guardada. E agora, se eu voltar aqui para o 3D e mexer, quando eu clicar aqui, ele volta para aquela cena que eu disse que era do andar térreo, tá? Por que isso é interessante? Porque às vezes eu vou modelando, vai mudando o tamanho do meu edifício e aquela visão inicial que eu tinha já não serve, e eu posso ir atualizando, tá? Essa é uma diferença desse programa para outros modeladores, que a gente está trabalhando o tempo inteiro em 3D, e toda vez que a gente faz essas vistas, na verdade a gente está fazendo fatias do nosso 3D e disponibilizando essas fatias de um determinado ponto de vista, tá?
eu estou aqui no desenho de planta, mas eu continuo podendo virar aqui. E vocês vão ver que no momento em que eu fizer um desenho em 3D, que vão ter diferenças desse 3D para esse 3D geral aqui. Vocês já vão entender quando a gente colocar aqui um terceiro eixo, uma volumetria. Tá? Legal. Então, comentei que podemos fazer esse tipo de trabalho. Eu, particularmente, vou trabalhar em 3D o tempo inteiro, porque eu acho mais fácil. Mas a gente poderia muito bem estar trabalhando aqui em 2D e depois passar por uma outra vista em plano, em seção, e extrudar e fazer o trabalho em 2D. Tá? Legal. Tá aqui. Aí, o que acontece? Como que eu colocaria uma ferramenta, uma coisa na cota 3? A primeira coisa que eu posso fazer é uma maneira quase que analógica. Eu posso pegar uma ferramenta de copiar e deixar aqui meu orto e as minhas cotas definidas e digo, não, eu quero que isso aqui seja na cota 3. Tá? É a maneira mais analógica, a maneira mais manual que a gente pode fazer isso. Tá? Tem gente que só modela fazendo coisas assim. Né? Gente que está mais tempo trabalhando em 3D, que simplesmente se acostumou a usar a própria geometria como referência sem ter que utilizar linhas auxiliares. Tá? Cada um tem o seu estilo. Mas a gente tem aqui algumas ferramentas que nos podem ajudar. Tá? A primeira que tem, eu vou desativar a nossa grade, simplesmente para deixar um pouquinho mais limpo, e vou criar essas quadrículas aqui. Tá? Essas quadrículas, a gente pode criar aqui várias quadrículas, na verdade, que a gente pode criar várias combinações e ir usando essas quadrículas em momentos diferentes do projeto. Tá? E a gente, nessa quadrícula, por exemplo, eu vou colocar aqui 4 linhas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, vou chamar de linha A, linha B, linha C e linha D. Vou dizer que a A começa na coordenada 0, depois vai ter um metro depois, outra 2 e outra 3, sempre com relação à origem. A minha etiqueta vai estar visível na origem, vocês já vão entender isso. E aqui na vertical ou na direção Y, eu vou ter também 4 linhas, poderiam ser quantas eu quisesse. E aqui eu vou dizer que são as linhas 1, 2, 3 e 4. Tá? E vou ter a mesma coisa, coordenada 1, coordenada 2 e coordenada 3. Não tem que ser iguais, podem ser os tamanhos que eu quiser. E se eu quisesse ainda, poderia adicionar aqui uma inclinada. Tá? Não vou colocar nenhuma inclinada, não precisa. Se eu fizer isso, eu crio essa linha aqui, tá? Esse sistema de coordenadas aqui, tá? Que aparece esse sistema aqui, tá? E eu ainda posso criar aqui isso em diferentes cotas, de maneira que agora eu poderia selecionar aqui e trabalhar em 3D com essa cota, tá? Sem nenhum problema, e já estaria aqui no nível que eu coloquei. Tá? Eu tinha colocado no nível 3, então ficou lá no nível 3. Tá? Então eu poderia vir aqui e fazer o meu desenho. Usei aqui a captura, mas eu poderia, por exemplo, agora tirar, por exemplo, a ortogonalidade e fazer uma coisa inclinada que parte desse ponto, tá? Ou enfim, o que eu quisesse. Tenho aqui esse sistema que me permite criar essas quadrículas em 3D, não somente em 2D. O que eu falava das referências é isso aqui, A, B, C e D, e depois aqui 1, 2, 3 e 4, tá? E aí, enfim, aí quantos fossem necessários. Então, com isso a gente viu aí pelo menos 2 maneiras de introduzir elementos em diferentes alturas, tá? Tem uma terceira maneira que é utilizando essas ferramentas aqui, tá? Essas ferramentas aqui, como que funciona isso? A gente pode fazer a captura de um determinado componente que está no nosso desenho. Pode ser uma linha, um sólido, uma superfície, uma aresta, um vértice, tá? No modo 3D, ou seja, eu vou sair navegando, procurando um ângulo para encontrar esse vértice, para encontrar aquele vértice, tá? Às vezes tem que girar um pouco, tem que olhar por baixo, talvez tenha que omitir algum elemento. Ou eu posso trabalhar utilizando o modo 2D. Ao capturar um componente do modelo, a gente vai pegar esse modelo lá no plano que eu selecionar. Tá? Então eu seleciono um plano, por exemplo, aqui eu quero pegar os elementos no andar térreo. Né? E quando eu olhar isso aqui de cima, eu vou estar fazendo coisas no térreo. Tá? E aí eu vou poder, por exemplo, introduzir uma cadeira ou um quadrado no térreo. Tá? E a hora que eu virar, isso vai estar no térreo. Tá bom? E assim a gente vai fazendo essa alteração e vai trabalhando aqui. Tá? Podemos também aplicar aqui um deslocamento. Não está exatamente no térreo, tá? 2 metros para cima do térreo e assim por diante. Tá? Com isso, a gente tem as 3 maneiras oficiais de trabalhar com diferentes níveis aqui no CP Architecture. Vou desativar essa nossa grelha, porque eu não quero trabalhar com a grelha.
tá? Vou trabalhar, agora eu vou mostrar a maneira raiz aqui que a gente pode fazer. Na verdade, não é que seja raiz. A gente pode utilizar as linhas, esqueci dessas aqui, a gente pode usar essas linhas soltas aqui. Desenhar linhas simplesmente que podem servir de referência para qualquer coisa. Essa linha pode ser inclusive um arco, na verdade, tá? Que às vezes serve para a gente fazer a extração de uma imagem. Por exemplo, temos uma foto que a gente tirou de alguma coisa, a gente pode colocar aqui no programa, agora eu mostro como que faz, e eu vou desenhando essa referência em cima da foto, e depois eu vou transformar ela em linhas de verdade, sabe? São simplesmente aqui eixos que eu posso ir definindo, tá? Elas não fazem uma superfície quando elas se interceptam, mesmo que sejam coplanares. São simplesmente linhas de referência, tá? Eu posso, inclusive, omiti-las se eu quiser. E a gente apaga essas linhas ou copia usando as mesmas ferramentas do desenho, tá? Mas o que a gente pode fazer é o que eu falava, que eu posso vir aqui e trabalhar de maneira, vamos dizer assim, sem quase nenhuma referência. Vamos supor que eu já sei onde está meu plano zero, tá? Defini aqui um plano zero, não sei se ficou bem, ó. Veja que eu errei, eu teria que ter feito isso no andar aqui, tá? Ficava no andar 3, ele colocou no andar 3. Então vamos colocar aqui no andar térreo. E agora sim, ficou no andar térreo, tá? Vamos fazer mais uma vez aqui no andar 1 para ver o que acontece. Vou colocar aqui no andar 1. Tá no andar 1, tá? Isso era o que a gente viu antes. Mas vamos supor que eu já sei aqui onde está o andar térreo e agora eu posso ir desenhando, simplesmente partindo de linhas auxiliares. Digo que isso aqui tem 3 metros, né? Aí digo aqui a minha ortogonalidade e a minha cota. Faltou alguma cota aqui, não me deixou colocar cota. Vamos colocar aqui. Ó, posso usar aqui uma linha de referência, se não quero fazer uma linha de desenho. Digo que ela tem 3 metros, que depois vai ter aqui um nível de tanto, que quem sabe eu vou colocar aqui, que eu vou transformar isso, não sei, num triângulo que gera esse plano. Depois eu posso pegar esse plano de referência e duplicar ele, não, e fazer um próximo plano, tá? E às vezes isso pode servir porque às vezes minha geometria não é simplesmente formada de vários quadradinhos, podem ser formadas com outras formas e eu quero manter essa referência e aí eu posso utilizar o arco ou as linhas para criar essas referências, tá? E assim a gente vai trabalhando. A gente poderia criar essas referências manualmente também e depois, quando a gente for trabalhar, por exemplo, não sei, com qualquer ferramenta, ela vai capturar essas linhas cor-de-rosa também, tá? Então, com isso, acho que a gente viu aí várias maneiras de a gente trabalhar com o 3D. Não precisa saber trabalhar com todas, é simplesmente escolher uma e ver qual você se adapta mais em função do seu passado em outras ferramentas que você tenha trabalhado. Legal, vou desligar isso aqui, vou apagar e vamos começar a modelar alguma coisa, tá? Vamos começar a modelar. A gente ainda está nessa parte de esboço, vamos demorar um pouquinho para vir para a arquitetura, mas vamos ver com cuidado tudo que tem aqui. Então, vimos a linha, como que faz? Vamos fazer aqui um arco também. Esse arco, a gente pode fazer um arco por 3 pontos. Coloco um primeiro ponto, vou desligar aqui o orto, um ponto, que agora, como eu tenho ativada a distância, ele está me pedindo a distância. Eu posso, agora eu já não posso desativar, teria que refazer, mas agora sim eu posso desativar para o próximo ponto, e aí eu defino o terceiro ponto, tá? E assim eu vou desenhar o meu arco. Esse arco tem algumas configurações, que são as configurações que aparecem aqui, né? Por enquanto, eu só defini o número de lados desse arco. É um pouco estranho falar em lados de um arco, mas no mundo da informática, ou inclusive na matemática, não? É um conjunto de segmentos ou de mini segmentos que a gente pode, que serão retos nesse caso, que vão conformar o nosso arco. A gente pode simplificar ou fazer isso mais detalhado. Por definição vem 32, mas a gente pode colocar de 4 a 256. E quanto mais arcos, mais segmentos a gente fizer, mais detalhado vai ser esse arco. Se eu fizer ele grande aqui, ó, veja só, um arco gigante de 400 metros aqui, ó, 1000 e poucos metros, a gente começa a ver que os segmentos de reta estão aparentes, dá para ver um pouquinho os vértices, tá? Em compensação, em arcos pequenininhos, a gente, com 32, a gente não vai ver. É como se fosse a resolução do nosso arco, tá? E aí a gente pode regular aumentando o número de lados desse nosso arco. Isso se aplica a qualquer círculo, elipse ou outra linha curva que a gente tiver aqui no programa. Outra opção que eu posso fazer, eu posso definir aqui a distância. Veja que quando eu coloquei ali 1 metro,
todas as possibilidades que eu tenho ficaram a 1 metro do último nó, do segundo nó. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 10 metros, e agora sempre 10 metros, ó, tá vendo? Que sempre se conecta à última distância. São ferramentas que te ajudam. Eu posso fazer inversão do sentido. Agora, ó, inverteu, foi para o outro lado. Eu vou fazer aqui outra vez. Estava aqui, e se eu inverter o sentido e fizer esse movimento, ele está fazendo a volta grande agora, tá vendo? E não a volta pequenininha. Então, eu tenho esse tipo de ferramenta que está disponível aqui para criar esse arco. Vou colocar esse arco qualquer aqui. Está desenhado esse arco. Vou fazer mais um aqui. E aqui fiz uma meia lua qualquer, tá? Temos uma outra maneira de introduzir o arco, que em vez de colocar 3 pontos, a gente coloca o centro, o início e o fim. Como se fosse um leque, na verdade. Centro, início e faço o leque. Tá? Faço o meu leque e dá o fim. Centro, início, fim. Tá? Veja que os dois raios podem ser diferentes. Seria como se a gente estivesse fazendo um pedaço de uma elipse, em vez de fazer um pedaço de uma circunferência. Tá? Então, se eu fizer com o mesmo raio, ele vai ficar um pedaço, né, um segmento da circunferência, e se eu fizer com raios diferentes, de uma elipse. Tá? Enfim, qual que a gente usa? O que for mais fácil no momento que a gente for desenhar, em função dos dados que a gente já tem, da geometria que a gente já tem. Quadriláteros. Temos 3 maneiras de introduzir um quadrilátero. Podemos fazer a introdução por 3 pontos. Eu faço um ponto, faço outro ponto, e agora levo o terceiro ponto, que na verdade é o comprimento, ou a largura, né, a nossa terceira dimensão. Essa é a primeira maneira de introduzir um quadrilátero por 3 pontos. Tem algo parecido com que seria a diagonal. Na diagonal, na verdade, são 2 pontos. Ponto 1, ponto 2. Ponto 1, ponto 2. Para mim é a melhor delas, é a maneira mais interessante. Ponto 1, ponto 2. Tá? Ponto 1, ponto 2, sem a captura. Falta a captura, uma das capturas ali. Tá? E aí temos uma terceira opção, que é a partir de um ponto selecionado. Vamos supor que eu vou fazer aqui uma geometria que, não sei, vamos imaginar que isso eu vou transformar depois numa arte para fazer alguma coisa, um detalhe arquitetônico, algum padrão. E vou fazer tudo com quadradinhos de, não sei, de 1 metro. Tá? Posso vir aqui, coloco um, aí eu posso ir colocando aqui outro, 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 tá? E poderia ter feito isso com outros ajustes, ou poderia ter primeiro girado, ou posso girar depois e fazer um triângulo, um losango, perdão, me desculpe, tá? Poderia aplicar esse ângulo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, 45 graus. Agora a gente poderia vir aqui, aqui, não sei, já ficou estranho o meu padrão aqui, né? Mas poderia ir criando esse padrão. Obviamente que depois eu poderia vir aqui, copiar tudo isso aqui e a partir de um ponto qualquer ir replicando o nosso padrão. Teria que ter feito alguma coisa aqui um pouquinho mais coerente, né, para que o padrão se repetisse. Aqui não se repetiu. Vamos ver se ele vai deixar a gente continuar. Deve ter pego aqui um ponto muito pequenininho e o programa não reconheceu. Vamos ver aqui rapidinho. Ainda estamos nessa fase de simplesmente, né, de criar aqui, de criar qualquer esboço. Exemplo, hoje era 21/7A. Tá? Vou selecionar o mesmo projeto que eu fiz antes, não tem problema. Ainda não tinha exportado nada para o Vim Server Center. Não, é só realmente um projeto de testes. Pode ser que a gente encontre alguns erros no programa. É verdade, o programa tem 10 dias de vida, né? Então a gente faz de tudo para que o programa tenha a melhor qualidade possível, mas no mundo da informática são tantas possibilidades que às vezes a gente tem alguma surpresa desse tipo. E de qualquer forma, é o que eu falei, esse programa vai ser atualizado com muita frequência, tá? Ao longo dos próximas atualizações. Tá? Vamos lá. Vimos então aqui o quadrilátero, vamos ver o círculo. O círculo é mais fácil que todos, né? Faço um círculo com mais ou menos precisão em função dos lados e posso definir o raio fixo ou criar o raio com o mouse ou com a distância que eu criar aqui. Né? Se tiver sem a distância é onde eu clicar e se eu tiver com a distância aqui é o valor que eu defini aqui, 0,9 metros. Então vou colocar aqui 2 metros. Tá? Então essas duas opções. Vamos apagar esses círculos. As elipses também, eu posso definir aqui o número de lados, eu poderia fazer isso manualmente, defino um diâmetro de uma elipse, ou melhor, um raio, e depois o outro, tá?
com ou sem cotas, o que eu quiser fazer. Ou eu posso fazer isso diretamente definindo aqui. Raio 1 vai ser 10 metros. Aí, coloquei aqui uma letra e não um número, 10. E o raio 2 vai ser 5 metros, ou 7 metros. E aí eu tenho aqui a minha elipse, eu só clico, e é como se eu estivesse estampando, tá vendo? Eu vou colocando, ele vai estampando, e em função do ângulo que eu fiz, ele também foi girando, tá? Então eu tenho essa maneira de introduzir elipses. Polígonos. O polígono não deixa de ser a mesma coisa que a linha, só que ele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: imagina que a gente vai fazer uma geometria, vou tirar aqui a nossa cota, e vai fazendo a nossa geometria, que pode ser inclusive um pouco complexa, tá? Desde que ela tem que ser coplanar, tá? Se ela não for coplanar, o polígono não vai dar certo. E a gente vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando, vai chegar um ponto que quem sabe eu estava lá longe, o último ponto eu posso não desenhar. E se eu clicar com o botão direito, ele vai fechar o polígono que eu criei. Se fosse uma linha, ele ia finalizar sem fechar o polígono. Tá? Ele ia vir aqui e ia finalizar assim. Essa é a diferença do polígono para a linha. Então, toda vez que você já sabe que vai ser uma superfície que vai fechar, eu já uso o polígono, nem passo pela linha. Tá? E se porventura depois a linha eu quiser transformar numa superfície, não tem problema. Eu preciso fechar essa área, tenho que conseguir fazer isso coplanar, e aí ele vai fechar em um polígono. Tá? Outra coisa interessante é que vocês viram que uma ficou azul e a outra ficou cinza. Por quê? Porque todas as superfícies têm dois lados, tá? Por definição, o programa traz os lados com essas cores, cor 1 e cor 2, tá? A gente pode mudar, a gente já vai ver. E quando a gente desenha, se a gente fizer aqui com o polígono, por exemplo, num sentido, vamos fazer aqui com o orto ligado. Nesse sentido, aqui, por exemplo, no sentido horário, tá? Ele vai fazer um polígono com uma superfície. E agora, se eu fizer o polígono no sentido anti-horário, ele vai fazer com a outra superfície. Tá? É como se a gente estivesse desenhando, ele vai ter uma convenção aqui. Não importa o que é superior e inferior, o que importa é a gente ver depois como que ele se comporta, e o fato de ter duas cores é justamente para a gente se orientar e saber se uma está virada ou não. Tá? Se a gente fizer uma extrusão, agora a gente já vai ver essa diferença. Olha, se a gente vier nesse ponto aqui, e fizer uma extrusão, essa extrusão ela está acontecendo, vamos ver aqui, para cima. Tá? Se a gente colocar um valor positivo aqui de, não sei, 3 metros, na verdade para baixo, tá? Porque eu tinha puxado para cima. O valor positivo foi para baixo. E nessa aqui, o valor positivo está para cima. Tá? Então, se eu tivesse feito a inversão dessa superfície e deixado azul, eu poderia fazer com o valor positivo para baixo. Tá? Então, é simplesmente uma questão de convenção. Aqui a gente vai tendo cuidado de maneira visual de manter o modelo, né, criado sempre com as cores que a gente achar que são, né, coerentes para aquele conjunto de superfícies que a gente vai criando. Tá? Legal. Fizemos isso. Vamos lá. Que mais coisas que a gente podia fazer? Poderíamos fazer um polígono inscrito. Aqui não tem muito segredo. Vamos lá. Um polígono que é de 5 lados, um pentágono que está inscrito numa circunferência de raio 5. Tá? Ele já sai aqui. Tá? É assim que funciona. Eu fiz aqui com 5, mas poderia ser com 18. Tá? E eu tenho lá quase a minha circunferência. Tá? É assim que funciona. E se eu não fizesse com raio, eu poderia criar isso com a mão aqui e criar o tamanho do nosso polígono. Tá? O mínimo, obviamente, deve ser um triângulo. Sim, um triângulo, 3 lados. Né? E vamos deixar limpo de novo. Eu vou limpando, porque senão vai ficar muita besteira aqui, e aí depois a gente se confunde muito. Legal, vamos começar então a trabalhar com algumas ferramentas que tem aqui que podem ser interessantes. Eu vou fazer uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte. Eu vou desenhar um retângulo que vocês vão começar a ver um pouquinho o que é a flexibilidade do programa. Tá? Eu vou desenhar uma superfície curva a partir de retas. Vou desenhar aqui, por exemplo, um paraboloide hiperbólico. Tá? É muito legal essa forma, que eu posso vir aqui e, por exemplo, criar, vamos supor, um retângulo que ele vai ter 20 metros por uma altura de, vamos supor aqui, poderia ser de 15 metros, tá? 20 por 15. Tenho aqui o meu retângulo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma linha, vou deixar o meu orto ligado, e essa linha eu vou dizer que ela tem, peraí que eu esqueci a cota, vamos aqui apagar. Vamos colocar nossa linha,
Vou dizer que essa... Vou ter que apagar ela aqui, que não apaguei. Vamos dizer que a nossa linha tem, sei lá, 10 metros, tá? E aí, vou manter aqui nas capturas o ponto médio, tá? O ponto médio e o ponto extremo. Aí eu vou copiar essa linha, eu posso selecionar uma linha, selecionar esse ponto, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui, sempre nos pontos médios, certo? Aqui, aqui, aqui. Poderia fazer várias vezes, veja só, com bastante precisão, tá? Faço aqui nesses pontos. Aí eu poderia vir aqui, ó, escolher um outro ângulo qualquer, seleciono, ficou tudo azul, pego um ponto de referência e trago para essa parte aqui, tá? E aí o que eu poderia fazer? Trabalhando aqui em 3D, por exemplo, eu poderia pegar essa linha e falar o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma coisa. Vou pegar essa ponta, vou tirar o orto agora e vou ligar com ela aqui, tá? Fiz esse triângulo e aqui vou fazer o contrário, tá? E faço essa situação aqui. Posso escolher um ângulo assim que eu veja que está meio vazio e posso fazer uma seleção assim, ó, e eliminar todos esses pedacinhos que sobraram aqui. E a mesma coisa eu posso fazer... Agora não deu certo, peguei um ângulo não muito bom, mas aqui já vai dar certo. Tá? E fazer essa limpeza aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser simplesmente uma geometria de referência que eu criei aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma capa de informação, vou salvar aqui. Isso aqui vai ser meus triângulos de... Falta um acento, mas não tem problema. De referência, tá? Referência, tá? Vou dizer que agora eu estou trabalhando nessa capa de informação, nessa camada de informação, e tenho essa opção aqui de atribuir layer. Vou atribuir as layers a essa capa, triângulo de referências, seleciono estas informações, botão direito e confirmei. Como que eu sei que deu certo? Se eu desativar, está invisível, tá? Legal. E agora eu vou criar uma nova layer que eu vou dizer, esse aqui vai ser a minha superfície superior, tá? Por exemplo. Essa vai ser a nossa superfície superior. Vou colocar ela como ativa e tudo que eu desenhar agora vai cair na superfície superior, tá? E aí eu vou pegar a minha linha e vou vir fazendo o seguinte, vou sair desse ponto aqui, vou ligar aqui, daí eu vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou fazer esse zigue-zague aqui, ó, e ele vai causar um efeito bastante legal, tá? E vocês vão ver a quantidade de coisas que a gente vai poder fazer com isso aqui depois, só pelo fato de ter gerado primeiro essa pequena geometria, que na verdade tudo está formado aqui por planos. Tudo isso aqui são planos, e se a gente tivesse que fazer uma estrutura de concreto, a gente poderia fazer uma forma, todas as formas poderiam ser retas. Olha, saltei algum, devo ter errado algum aqui. Devo ter errado algum? Não, não errei, tá certinho. E cliquei com o botão direito e olha que legal. Fiz esta geometria aqui, que é um paraboloide hiperbólico, se eu não me engano, tá? E o que aconteceu? Eu fiz isso em 2 camadas. Então, eu poderia desativar só de cima ou desativar só de baixo. Por mais que tenha formado aqui na parte de baixo um triângulo para completar a geometria, que na verdade eu até poderia apagar agora, porque não me interessa, tá? Deixar só a minha superfície, que era esse o meu objetivo, né? E criei essa superfície. Ficou uma aqui invertida, eu posso vir aqui e desinverter aqui, tá? E eu tenho essa situação, tudo azul embaixo, tudo cinza em cima. Vou salvar, tá? Se eu vier aqui numa vista superior, olha que interessante que fica o nosso modelo aqui. Essa é uma vista ortogonal e essa seria uma vista cônica, né? Por isso que eu gosto de trabalhar mais na ortogonal. Eu gosto do efeito da cônica para visualizar, para fazer uma imagem, mas para trabalhar eu gosto da ortogonal. E eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, e fazer o seguinte, usar essa ferramenta de simetria. Posso clicar nessa ferramenta e dizer, eu quero que seja simétrico com esse eixo. E depois eu quero pegar tudo isso e que seja simétrico com esse eixo. Inclusive aqui posso ligar o orto, né? E olha que legal o que vai acontecendo aqui, ó. Olha o efeito que a gente vai fazendo, tá? Um pouquinho de imaginação e a gente vai criando aqui umas formas super interessantes, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu gosto muito dessa forma, vou salvar e eu vou deixar ela aqui guardada, mas eu vou duplicar para a gente fazer mais coisas com ela. A gente poderia trazer para cá, fazer uma cópia, tá? E vou trabalhar na segunda forma. Vou deixar ali uma cópia guardada desse meu rascunho, tá? E vamos supor o seguinte, vamos ver o que a gente poderia fazer aqui com ela. Vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, eu vou pegar esse ponto do meio aqui e vou criar uma linha de referência, tá? Vou vir nesse ponto central e a partir, tem o ortogonal ligado, vou colocar aqui uma linha qualquer, a uma altura qualquer, 25, por exemplo. E nessa linha de 25,
Ó, ela não ficou ortogonal. Aqui eu fiz alguma coisa errada, que ela não ficou ortogonal. Vamos fazer de novo. Isso que é o bom, é sempre bom estar girando para ver se a gente está fazendo o que a gente acha que a gente está fazendo. Tá? Vou pegar ele aqui. E vamos desenhar ela aqui. Fiz com 16, agora sim que eu vejo que está ortogonal. Tá? E aqui no alto eu vou fazer um círculo. Tá? Comecei o círculo, mas eu vou passar para a vista 2D e vou terminar o círculo aqui em 2D. Tá? E vou fazer um círculo aqui que quase pega a largura dele, um círculo qualquer. Tá? É isso aqui que eu fiz. Agora essa linha que eu tinha aqui, não vou usar para nada. Vou apagar essa linha. Vamos salvar aqui, sempre vou salvando. E agora eu posso vir aqui e fazer uma extrusão. Essa extrusão eu vou fazer ela de maneira manual e vou trazer ela aqui para baixo. Tá? Em qualquer tamanho aqui, não tem problema. Criei esse efeito. Tá? Criei esses dois conjuntos de superfícies. Por um lado tem um volume, na verdade, e depois tenho uma superfície que estava formada por vários hiperboloides, né? Vários paraboloides. Hiperboloides, desculpe. Tem uma ferramenta aqui que é essa aqui, ó, dividir. Ela é bastante interessante. A gente pode clicar nessa ferramenta, selecionar tudo isso aqui e clicar com o botão direito, ele vai pensar um pouquinho. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa. Tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é pegar a nossa borracha e apagar isso aqui. Inclusive essas linhas. E a gente já tem esse efeito aqui. Ou seja, a gente acabou de desenhar essa linha de interseção desses planos que já eram um pouco complexos. Tá? A gente tem essa primeira coisa. Por exemplo, isso aqui já poderia ser, quem sabe, a geometria de um edifício. Por que não? Tem um telhado, vai ter aqui o caimento tudo para o centro. Né? Não, talvez não seja o melhor caimento, mas e aqui algumas paredes. Tá? Poderia ser. Tá? Eu vou deletar, vou copiar outra vez, porque eu gostei muito dela e não quero perder. Quem sabe a gente usa isso para mais alguma coisa. Vou vir aqui e vou trazer isso aqui para cá. Tá? E assim depois, se a gente quiser, a gente tem mais um exemplo. Vamos lá. Nessa segunda que eu dupliquei, eu também vou usar a borracha outra vez. E eu vou usar agora a borracha para deletar esses pedacinhos aqui. Tá? Todos eles. Venho aqui e vou procurando ângulos que me favoreçam para fazer a limpeza, vamos dizer assim. Tá? Faço aqui a limpeza. Vai ficar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Tá? Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Mira, aqui, olha aqui que eu selecionei um que eu não quero apagar. E agora? Já selecionei várias coisas, eu vou ter que perder tudo isso e selecionar outra vez? Não, só clicar de novo que ele já desseleciona, tá? Vou limpando aqui. E vamos limpar aqui. Limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui. Estamos quase aqui. E sair da borracha. Aqui, aqui e aqui. Tá? E faltou um pedacinho aqui. E agora nós temos essa situação aqui. Tá? Inclusive agora o que eu poderia fazer seria, não sei, talvez apagar tudo isso aqui. E aí eu fiquei com essa composição que é, visto de cima é uma circunferência, mas na prática, se a gente olhar de lado, tem essa forma diferente. Tá? Eu acho que com isso eu consigo mostrar aqui várias ferramentas que a gente tem. A gente fez extrusões, a gente fez divisões, nós fizemos cópias, nós movemos, fizemos o espelho, a simetria, tá? Fizemos, a única coisa que a gente não fez aqui foi o offset, que seria o desfase. O desfase é muito simples, tá? O desfase, se eu fizer um quadrado e eu pegar o desfase, mas não precisa ser um quadrado, pode ser qualquer forma, eu vou fazer esse efeito aqui, tá? Esse aqui é um offset, um desfase, tá? Se tiver uma forma mais complexa, fica inclusive mais legal. Eu faço o meu polígono, pode ter aí, quem sabe, uma parte do polígono da superfície que é um pedaço de um arco ou de uma circunferência, tá? E se eu fizer o nosso offset, eu tenho essa situação. Tem que procurar uma distância que tenha sentido. Pode ser para dentro ou para fora, tá? Tem as duas opções. Aqui vai gerar esse efeito, né? Vai depender um pouco da geometria que eu tiver. E faltou aqui também a ferramenta de escalar, que eu só seleciono os elementos, seleciono um ponto de referência e digo, quero que isso seja 1,5 vezes o que era no início. Ele faz a escala. Imagine que aí vão ser implementadas mais maneiras de fazer a escala nas próximas versões, sem ser necessariamente com esse fator de escala. Tá? Tenho aqui uma ferramenta de medição, simplesmente para mim ver quantos metros tem aqui.
para mim montar, é simplesmente a título de informativo, para mim confirmar que está bem. Em qualquer momento eu posso eliminar essas medidas, né, para fazer algum teste. E com isso a gente acaba vendo todas as ferramentas de modelagem que a gente tem aqui nessa parte do esboço, tá? Faltou ver a questão dos materiais, tá? A questão dos materiais. Vamos ver aqui os materiais rapidinho, para que serve. Vou deixar guardado ali nossas formas estas ali, nosso paraboloide hiperbólico, e vamos fazer aqui um quadrilátero, tá? Vou utilizar os quadriláteros. Vamos supor que agora, vamos deixar de loucura um pouco, parar com essas formas estilo arquitetos famosos e vamos para umas formas mais do nosso dia a dia. Vamos supor que a gente vai planejar o andar tipo de um prédio, tá? Eu vou fazer só com retângulos. Depois eu posso modificar se eu quiser. E vou fazer o seguinte, vou fazer o primeiro, eu gosto de trabalhar o primeiro com um tamanho que eu conheça, por exemplo, vamos supor que é de 6 por 4, tá? Para mim ter uma referência, clico aqui, tá? E aí agora sim finalizo o dimensionamento, coloquei o primeiro, agora eu vou desabilitar aqui as dimensões e vou trabalhar com diagonais, tá? Então vou fazer vou tirar aqui o meu orto e vou tirar aqui a minha cota e vou começar a adicionar aqui diagonais. Diagonais não, desculpe, retângulos, tá? Pode ser que isso aqui talvez tenha ficado muito grande, então inclusive eu poderia fazer um retângulo aqui dentro, não tem problema, tá? Poderia voltar a fazer isso em qualquer momento aqui, sem ter que, não tem problema se estão dentro, tá? Poderia, a partir dos vértices, veja só, para mim conseguir ser preciso nesse quadradinho aqui, eu posso ligar essa opção aqui que é o prolongamento, e aí a hora que eu fizer isso, ele pega, tá? Então isso é muito bom, isso dá muita precisão para nossa modelagem, veja só, ele está pegando ali, tá? E se eu levar lá na ponta, ele vai pegar o outro também, tá? E assim nós poderíamos ir criando o que seria a forma, não, a planta baixa, vamos dizer assim, tô fazendo qualquer coisa aqui sem pensar muito, do nosso edifício, tá? Poderíamos dizer que nosso edifício vai ter aí uma forma um pouquinho exótica, não muita, que vai ter aqui uma parte de uma circunferência enorme. Não, ficou muito estranho isso aqui, vamos colocar outra. Vamos colocar a partir desse centro aqui, vai ter uma superfície aqui que é arredondada, tá? E na verdade isso aqui vai ser um núcleo vazio. Nossa, eu estou inventando aqui uma coisa praticamente sem sentido. Eu vou apagar essas partes aqui, porque essas retas não me importam. Na verdade, esse ambiente ele é conjunto. Oi, não queria apagar essa. Voltei. Esta e esta. Essa linha também não me importa. E esta também não. Nem essa. E agora defino essa linha, por exemplo. E ele já refaz o meu espaço. E agora eu poderia dizer o seguinte, olha, vamos classificar esses ambientes. Vamos criar algumas classificações. Eu vou dizer que, por exemplo, a cozinha, vou criar aqui um material que vai ser para a cozinha. E a cozinha eu vou dizer que isso aqui é vermelha, tá? Depois eu vou criar os quartos, as habitações, e as habitações, os quartos vão ser azuis. Aí eu vou criar, por exemplo, os banheiros, um BWC, por exemplo, ou BWC, acho que não tem nada pequeno, tem, que vão ser verdes. E por fim, eu vou ter, não sei, colocar qualquer coisa aqui, a sala, que vai ser amarelo, tá? Faço isso, aceito, e agora eu posso atribuir material. Por exemplo, eu vou dizer que a cozinha vai ser essa aqui, tá? Que nossos quartos, nossa, tá ficando uma coisa nada a ver aqui. Não tem problema, não importa. Nossos quartos. E aqui vão estar o nosso banheiro, mais pequenininho que o nosso banheiro. E por fim aqui vai estar a nossa sala, tá? Vamos ter duas salas, tá? Por colocar qualquer coisa aqui, tá? Dessa maneira, eu fiz uma classificação com esses materiais. Vocês vão ver que a repercussão disso, dependendo do uso que a gente for dar, é muito interessante, tá? Mas, por enquanto, é só um tema organizacional, tá? Isso também me serve para ver se todas as superfícies estão ok, não tem nenhuma invertida, tá? E eu também poderia, quem sabe, trabalhar olhando de cima com isso aqui e escrever isso. Então, eu quero dizer que isso aqui é um BWC. E defino aqui um tamanho, uma cor, clico aqui e ele vai marcar aqui uma etiqueta qualquer, tá? Cozinha, vamos ver aqui, cozinha. Vamos colocar aqui nossa cozinha, sala. Ah, não, isso aqui era quarto, não tem problema, quarto, sala,
sala, tá? E tenho aqui essa minha pequena planta do nosso edifício, tá? Uma coisa estranha, mas, enfim, é uma distribuição que eu fiz qualquer. Aí a gente poderia começar agora a transformar isso em 3D, né? Vamos supor que a gente já decidiu, essa é a melhor distribuição que a gente vai ter no nosso edifício. Possivelmente, talvez fosse um edifício, inclusive, com um formato, não sei, vamos fazer aqui, que além disso, a gente faz aqui a partir desse ponto aqui, a gente cria uma simetria, e depois aqui a gente cria outra simetria, ficou muito longe, vamos fazer menorzinho, uma simetria a partir daqui, ainda ficou muito longe, mas não tem problema, e aqui no meio, inclusive, vai estar ligado por algo aqui, tá? Vamos colocar aqui, pode ser com linhas. Linha, 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 tá? E faltaria aqui, por exemplo, uma linha aqui, tá? E uma linha aqui, deve ter ficado errado ali alguma, tá? Mas enfim, estamos fazendo aqui um edifício super estranho, não importa, tá? Não sei qual linha que eu errei aqui, tá? Mas enfim, não, está ali, mas aqui está em branco. Algumas estão com as superfícies invertidas, eu posso simplesmente inverter todas elas, tá? Aqui, 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 aqui e aqui, tá? E agora eu tenho aqui a planta baixa do meu edifício com a parte da circulação no meio. Aí eu poderia definir uma altura, vamos supor que eu vou fazer isso tudo com, não sei, com 3 ou 4 metros. Vou voltar aqui, que virou, tá? Então, vou vir aqui, vou dizer que a minha extrusão tem 3 metros e vou começar a criar aqui a minha geometria, tá? 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Oi, essa aqui está invertida, não tem problema. Vamos desinverter. Ok, voltamos para a extrusão. 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3, 3, 3, 3, 3. Tá? E aqui a gente vai fazendo o que seria o estudo volumétrico do nosso edifício. Tá? Sem muito segredo aqui. Tá? Finalizamos aqui nosso estudo volumétrico. Ficou essa coisa em formato de H, em formato não sei do que aqui, não tem problema. E se eu quisesse, inclusive, agora eu poderia fazer os próximos andares, se eu quisesse. Né? Poderia vir aqui e dizer, eu quero que tenha um andar 2, agora um andar 3. Só que eu acho que é melhor fazer isso depois, quando já estiverem os elementos construtivos definidos. Mas poderia servir para ter uma ideia geral do edifício numa fase muito ainda do início do projeto. Tá? Se a gente quisesse fazer esse estudo volumétrico, ver aí um impacto de vizinhança, alguma coisa nesse sentido. Tá? E agora, o que pode ser interessante é pegar esses materiais e dizer que eles têm uma outra opacidade, por exemplo, que todos têm 50% de opacidade, e a gente vai poder ver aqui por dentro do edifício, tá? E agora, acho que agora sim a gente já poderia dizer que a gente passou por todas as ferramentas aqui da nossa parte de esboço, e poderíamos ir para a parte de arquitetura. Tudo que eu fiz até agora poderia ter sido omitido, tá? Você poderia ter começado a trabalhar diretamente na arquitetura, tá? Você poderia, vamos supor que você já tem o teu projeto em DWG e só quer fazer o modelo BIM, já poderia ir direto para a arquitetura, não precisava fazer isso aqui, tá? Ou você poderia começar já a modelar do zero com as paredes, se tu quisesse. Essa ferramenta aqui de esboço é simplesmente uma opção que você tem para começar o estudo do teu projeto, mas não é que ela tenha que ser utilizada, ela é opcional, tá? Mas enfim, com isso aqui vocês viram aqui boa parte da flexibilidade do programa. Acho que eu vou dar uma olhadinha nas perguntas antes de a gente ver a parte de arquitetura, tá? Só por ver aqui. Deixa eu ver aqui, não temos nenhuma pergunta, tá ótimo. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida, simplesmente, por favor, avisem e a gente vai vendo, tá bom? Então, vamos passar aqui para a nossa parte de arquitetura. Tá? Aqui é aquela questão da dualidade esboço-arquitetura. Passamos para a arquitetura. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a definir quais são os elementos construtivos que vão estar associados a esses volumes. Tá? Então, por um lado, vou começar a criar aqui os elementos verticais. Nos elementos verticais eu tenho aqui o que seriam os muros, as paredes, tá? E uma parede, a gente pode introduzir essa parede de 3 maneiras. Pode ser uma parede por polilinha, ou seja, eu defino uma altura para essa parede, além da sua espessura, e vou dizendo qual que é o percurso dessa parede, uma linha, uma polilinha que define essa parede, tá?
independente daquele rascunho que a gente fez antes, daquele esboço que a gente fez antes. Tá? Eu posso fazer uma parede por pontos, ou seja, eu faço o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto, o quinto ponto, o sexto ponto, sempre coplanar nesse caso, e finalizo e tenho uma parede que não necessariamente está formada por apenas 4 pontos. Tá? É um polígono com mais de 4 lados, mais de 4 vértices. Tá? E ainda tenho a possibilidade de fazer, que a minha preferida, na verdade, que é por superfície. Que eu vou pegar essa superfície e vou simplesmente dizer, olha, eu quero que essa superfície seja uma parede a partir do meu modelo que eu criei antes. Olha a diferença aqui do detalhe. Obviamente que a gente está fazendo uma associação de elementos planos, combinando elementos planos para criar uma curva. Eu posso, por exemplo, trabalhando aqui com ajuste no meio, mas eu poderia estar trabalhando com uma das pontas. Tá? Olha a diferença que vai dar aqui. Ó, tá? A gente vê essa diferença. E se eu fizer o contrário, eu vou ter essa situação. Tá? Talvez seja um melhor acabamento para a gente trabalhar aí quando a gente está falando de uma superfície aqui, olhando aqui ao lado côncavo, talvez trabalhar com ajuste sempre alinhando pelo lado convexo, tá? Por exemplo, na minha sugestão, então, não tem uma regra para isso, tá? Em qualquer momento, obviamente, eu posso vir aqui e editar cada um deles e mudar para o que eu quiser aqui, tá? Então, posso fazer isso. Vamos deixar aqui, por exemplo, igual estava, do jeito que a gente fez, aqui, tá? Por exemplo. Aqui vai ficar uma coisa mista, aqui não tem problema. Isso é um exemplo qualquer. Vamos continuar aqui com as nossas paredes. Poderia ter paredes com espessuras diferentes. Poderiam ser paredes interiores. É só eu passar aqui em cima da aresta. Essa parede interior poderia estar pelo meio, enquanto as outras poderiam estar ajustadas pelas pontas, vamos dizer assim, sem querer coloquei aqui não cheguei a clicar numa cobertura, mas não cheguei a clicar, tá? E assim eu vou definindo as superfícies do meu modelo BIM a partir dessa geometria que foi criada antes. Obviamente que eu vou ter diferentes espessuras de paredes, algumas vão ser fachadas, outras vão ser divisórias interiores, tá? Então a gente vai ter que ter esse cuidado, a gente vai ter que modelar, considerando que a gente já está falando de um modelo de construção e não mais um desenho qualquer, né? Então isso vai importar depois na organização dos nossos modelos BIM, tá? Em qualquer momento, se eu quiser, eu posso desativar o esboço, simplesmente clicando aqui nesse quadradinho e ver em que estado está o meu modelo BIM. Nesse momento está dessa maneira aqui, falta aí várias coisas, tá? E assim a gente iria modelando. Aqui tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, vamos supor que nessa superfície aqui eu quero deixar uma abertura. Vou colocar aqui um círculo, tá? Ou um quadrilátero, tá? Vou tirar aqui meu orto. Por exemplo, vou pegar um quadrilátero e vou colocar ele aqui, tá? Acho que não ficou na superfície. Não ficou na superfície. Vamos ver aqui. Eu não sei por que minha superfície não está pegando aqui. Mas vamos fazer uma coisa aqui. Deveria estar pegando, mas deve ter uma captura sobrando aqui que está me atrapalhando. Mas vamos colocar aqui uma linha. E a partir disso, vamos colocar aqui uma circunferência. Fiz muito grande a nossa circunferência. Aqui, por exemplo, tá? E agora eu vou vir aqui e vou deletar isso aqui, tá? Criei aqui uma abertura qualquer aqui no meu esboço, tá? Não ficou amarelo porque eu estou usando aqui certamente outro material, mas eu posso vir aqui e atribuir o material, definir aqui, já estava, mas estava invertido, aqui agora sim. E agora se eu vier aqui na arquitetura, com esse buraco no meio aqui, eu tenho a opção de fazer duas coisas, incluir as aberturas ou não. Se eu não incluir e colocar, ele vai fazer isso aqui. Ele vai ignorar essas aberturas. Mas se eu colocar a opção marcada, incluir aberturas, ele vai fazer a abertura. Tá? Então, para fazer aqui alguma abertura, já seja numa parede ou num piso ou numa laje, a gente pode usar esse tipo de ferramentas e criar formas que não são necessariamente circulares ou quadradas ou retangulares, qualquer combinação de linhas que formem um plano. Tá? Legal. Para fazer a parte de elementos horizontais, que seriam as nossas lajes ou nossos contrapisos, coisas assim, a mesma situação. Temos aqui
um elemento para fazer isso. Ó, a gente vai colocando, vai fazendo os elementos horizontais. Ó, veja só, coloquei sem querer uma laje numa parede. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer justamente por causa dessa flexibilidade que a gente tem no programa, que eu falava antes. Se eu estiver falando de um plano inclinado, como, por exemplo, acontece com aquele forma que a gente fez aqui, eu não sei se isso aqui vai ser um pedaço de parede ou um pedaço de cobertura, não sei como que eu vou classificar, eu vou ter que tomar um critério aqui, em função da inclinação, vai ser tudo cobertura, vai ser tudo parede, né? Imagina que é uma cúpula. A cúpula, ela começa ortogonal e depois acaba horizontal, né? Começa vertical e acaba horizontal. Onde que acaba a parede, onde começa a cobertura? Enfim, eu vou ter que tomar um critério e nesse sentido o programa deixa você tomar o critério. Tanto que aqui eu coloquei o caso extremo, que seria uma cobertura numa parede. Né? Mas aqui eu vou colocando e a gente vai desenhando a nossa, ó, outra vez aqui, a nossa planta baixa aqui, tá? Do nosso edifício. Vamos ver como que tá ficando. Não vou finalizar, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Estamos aqui. Voltamos aqui. E agora eu poderia, por exemplo, copiar todos esses elementos. Nesse caso, eu vou copiar só a arquitetura, porque eu estou na parte de arquitetura, e poderia pegar como referência aqui a minha arquitetura e duplicar essa arquitetura. Tá? E assim eu poderia ir fazendo todos os andares do meu edifício. Tá? Então, ó, fiz aqui sem muito cuidado, fiz longe do ponto que deveria ser, mas assim a gente pode ir criando os vários andares do nosso edifício. Uma maneira de fazer. Tá? Mais coisas que a gente poderia fazer. Poderíamos fazer alguns elementos verticais aqui, podemos criar uma fachada cortina, por exemplo. Uma fachada cortina que a gente vai definir a altura, os espaçamentos, a largura desses elementos. A fachada cortina a gente faz criando uma linha e depois uma altura. Tá? Fiz a linha meio inclinada, ficou aqui estranha, mas se a gente fizesse num plano que tem mais sentido, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma fachada cortina justamente aqui, tá? Mais ou menos aqui. Coloquei a linha e agora faço o que seria a nossa altura da nossa fachada cortina. E a gente poderia clicar aqui e aumentar aqui os dados. Por exemplo, vai ter 2 metros entre cada travessa. E ele vai ficar aqui com 2 metros. E aqui, vamos colocar aqui entre montantes, é 0,5. Tá? Então, vai mudar a geometria da nossa fachada cortina. Podemos pegar essa fachada agora e mover essa fachada para onde a gente quiser. Podemos copiar isso aqui supostamente, sim, conseguimos copiar. Conseguimos, enfim, aqui apagar, enfim, todas as outras ações. Podemos introduzir aqui brises, tá? Seriam nossas proteções solares. Nesse caso, vamos pegar aqui uma linha de referência qualquer, mesmo sistema. Cliquei aqui e subi. E ele gerou o nosso brise, tá? Vou deixar ele carregar aqui. Esse brise, se eu editar, eu posso fazer ele com outras geometrias também, tá? Mudar aqui os tamanhos, criar criar uma angulação nessas lâminas do nosso brise, tá? Podemos introduzir aqui o que seriam os nossos guarda-corpos, as nossas guardas em Portugal, seria simplesmente introduzindo, né, a linha, o perímetro do nosso guarda-corpo. Depois eu posso editar esse grupo de elementos mudando aqui o ajuste, o nome, as barras, o entrepano. Posso criar um entrepano. O entrepano é esse efeito aqui, tá? Esse meio que a gente coloca entre os montantes. Poderia colocar mais montantes aqui. Por exemplo, não sei, aqui, vamos colocar 3. E aí ele vai fazer esse efeito aqui, tá? Nos elementos horizontais, poderíamos criar aqui um forro, tá? Poderia vir o forro e adicionar o forro. Vamos supor que o forro eu vou colocar nesse ambiente aqui, por exemplo. Então eu poderia escolher um sistema de capturas aqui, vou fazer com qualquer um, para que seja rapidinho, que eu não quero entrar também em muitos detalhes, eu estou fazendo sem cuidar muito da captura, tá? Eu só quero fazer que ela seja coplanar. Defino um perímetro, clico na primeira e ele gera o forro, tá? O forro pode ser contínuo ou formado por várias placas quadradas. E agora, inclusive, eu poderia pegar esse forro e descer ele. Se eu manter o orto aqui, poderia descer ele para o nível que eu acho mais interessante, né? Tenho esse tipo de
ferramenta, tá? Poderíamos introduzir aqui coberturas. Então, poderia, por exemplo, vir aqui e fazer, não sei, vamos pegar um quadrado aqui qualquer, esse aqui, e fazer os caimentos dessa cobertura, que eventualmente poderia ser plana. Então, poderia ter um desnível aí de, não sei, 40 centímetros, e teria aí a saída do nosso ralo, do nosso sumidouro, a 10 centímetros. E aí, o que eu faço? Eu pego e crio um perímetro sobre a minha cobertura, tá? E ele vai fazer aqui a nossa formação as nossas declividades, né, os caimentos da nossa cobertura plana, que em qualquer momento eu posso vir aqui e editar e mudar esses parâmetros aqui, né, sei lá, seria feito aí com um concreto leve, algum material de enchimento qualquer, tá? Posso fazer isso aqui, poderia ter feito vários pedacinhos para ter vários ralos, em vez de ter feito um grande como eu fiz agora. Em coberturas, além disso, o que eu posso fazer? Tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, vamos supor que a gente tem um plano inclinado, não precisa ser um plano inclinado, mas com o plano inclinado fica mais legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um retângulo? Vamos fazer um retângulo, vamos ativar aqui nossa ferramenta de esboço, vamos criar aqui um retângulo qualquer, e esse retângulo, a gente vai girar esse retângulo em um eixo definido por 2 pontos. Então, vou clicar ele aqui, e vou dizer que, por exemplo, nesse eixo, que pode ser aqui, eu vou girar, não sei, 15 graus, tá? E criei aqui uma superfície inclinada. Não precisava ser inclinada, criei porque eu achava que essa maneira de criar, mas existem outras maneiras de criar também. E aqui em arquitetura agora, a partir dessa referência, eu posso criar aqui um telhado. Então, posso vir aqui e selecionar as telhas, e eu vou selecionar aqui o perímetro onde eu vou introduzir essas telhas. Não precisa ser 4 lados, pode ser qualquer polígono. Cliquei, botão direito, confirmou, ficou amarelo, e agora eu seleciono a direção das telhas. Tá? Então, eu vou colocar 2 pontos para definir a direção. Tá? Na verdade, ele tem uma flechinha, se a gente olhar de mais perto. Provavelmente isso aqui vai ser um telhado gigante, se a gente comparar com o tamanho do nosso edifício, mas não tem problema. Vou clicar aqui, vou deixar ele carregar, e ele vai formar aqui o nosso telhado. Realmente ficou um telhado gigante, mas, enfim, adicionou aqui todas as nossas telhas. Poderíamos aqui adicionar, por exemplo, aqui alguma goiva, tá? E fazer aqui um detalhe aqui na cobertura. Poderíamos fazer isso em todos os encontros da nossa cobertura, fazer a triangulação da cobertura, poderia ficar bem legal, tá? Vou apagar isso aqui porque ficou muito grande, pode ser que a gente comece a ter aqui, comece a ficar muito lento, tá? Coberturas e estruturas, aqui é muito simples, podemos introduzir pilares circulares e retangulares, aqui não tem segredo, são pilares igual a gente tinha, por exemplo, no IFC Builder, tá? Podemos mudar aqui o ajuste, os tamanhos. As vigas sim que são a novidade, as vigas a gente tem vigas aqui que a gente define a seção e também um ajuste, a gente pode capturar o próprio pilar, enfim, fazer com orto aqui, ou inclusive a partir de outra geometria, tá? Vai depender da captura que a gente tiver ativada. E essas vigas são vigas arquitetônicas também, tá? Aquelas vigas que vão ficar aparentes, que quem sabe o arquiteto precisa considerar já na concepção arquitetônica, tá? Não estamos falando de vigas que são necessariamente calculadas e que já tenham a sua dimensão final, o material exato que vai ser utilizado. Lembre-se que isso ainda é uma fase anterior ao projeto estrutural. Aberturas, eu posso adicionar aqui, por exemplo, uma porta. Tenho aqui vários tipos de portas, com puxadores, com e sem vãos envidraçados. Eu posso mudar o tamanho desses vãos, tá? Aqui com várias aberturas, tá? E uma vez que eu faço essa configuração, posso aqui definir a cor, fazer uma porta do Hook aqui, verde. E aí eu seleciono um plano de trabalho, que eu não sei se vai dar certo aqui, vai dar certo. Ai, errei. Tem uma coisa que eu fiz errado aqui. Suponho que foi porque eu já tinha feito aqui uma coisa que não tinha dado certo aqui. Acho que deve ter alguma coisa já muito poluída no meu projeto. Eu vou limpar ele um pouquinho, que ele não está capturando a minha superfície aqui. Sim, não está capturando a minha superfície. Não sei o que aconteceu aqui, para falar a verdade. E
Mas a gente pode introduzir essa janela. Vamos fazer o seguinte, vou salvar esse aqui. E vou criar um projeto do zero aqui mais limpo, porque começou a ter muita interferência aqui de muitas geometrias. Enquanto isso, vamos ver aqui se temos alguma pergunta enquanto ele carrega. Vou deixar ele aqui carregando o mesmo projeto. Terminar. Vamos ver aqui se tem uma pergunta. Ainda não temos nenhuma pergunta, muito bem. Qualquer caso aí, vocês podem fazer qualquer pergunta, ok? Depois passa pelo corte de estruturas importadas no CPCAD. Vamos fazer isso? Podemos fazer isso, sim. Mas isso é realmente o que a gente pode fazer em qualquer outra aplicação, mas sim, vamos fazer isso, tá? Tá, tenho aqui, vou voltar aqui fazer uma superfície qualquer, um elemento vertical aqui, uma parede com 3 metros de fachada, vou desenhar aqui, fazer um pouquinho maior os nossos polígonos, tá? E aqui a gente vai definindo a nossa geometria, e aqui vamos colocar uma abertura. E ele não está captando, eu tenho certeza, deve estar faltando alguma coisa aqui, em alguma captura que eu não marquei. Qual será? Será que é o perpendicular? Não. Não sei o que eu mudei aqui, que ele não está captando a minha superfície aqui. Tá? Mas eu poderia capturar essas superfícies e introduzir essas portas aqui. Realmente não sei onde que eu estou errando aqui. Vejo que ele não tá dando certo aqui. Não sei o que é. Mas quando a gente coloca essa porta, ela já gera a abertura dessa porta, tá? Vou ficar devendo aqui que eu não sei o que deu aqui que não está dando certo, tá? Poderíamos introduzir aqui as nossas escadas, criar aqui os lances de escadas. Já tínhamos isso em versões anteriores em outras aplicações. Núcleo de escadas, com, por exemplo, corrimões em todas elas. Tramos das escadas, o tamanho, o tipo, tá? Posso colocar aqui o patamar, por exemplo, aqui posso mudar o tamanho do patamar, qual que é o acabamento ou o tipo do nosso corrimão, e aí vai gerar esse núcleo de escadas. Eu fiz ele aqui desse jeito estranho, mas poderia ter sido desse jeito aqui, tá? E aí eu tenho aqui meu núcleo de escadas. Esse núcleo de escadas eu posso mover essas peças, eu posso apagar uma parte das peças, eu posso editar uma parte só, por exemplo. Não sei, vamos ver aqui se ele vai mudar. Aqui não mudou. Enfim, tenho essas ferramentas de escadas. A mesma coisa eu poderia fazer aqui com rampas, tá? Adicionando rampas aqui. Poderia fazer elevador, tá? Esse elevador eu posso criar aqui todos os andares que ele vai parando aqui. Vou criando 3, 6, 9, 10, 2 metros. E ele vai definir os pontos de parada, tá? Cada um dos elementos da escada ou da rampa, esses elementos que estão por separado, eu posso modelar de maneira separada. Não preciso fazer todo o conjunto, posso criar só o apoio, só o lance, se eu quiser, usando aqui as diferentes ferramentas que tem. E aqui teríamos as piscinas, que poderíamos criar as piscinas aqui criando uma polilínea, tá? Ou criando um retângulo ou uma circunferência. Tá? Um retângulo que eu defino o tamanho, aqui 4 como comprimento, a altura e a profundidade. E a circunferência será um raio ou um diâmetro. E eu coloco aqui a nossa piscina. Tá? Posso editar aqui, colocar isso aqui com 1 metro para as crianças. Tá? Por fim, faltou os espaços. Os espaços a gente vai criar, depois que a gente terminar essa parte de introdução das paredes, enfim, da geometria do nosso modelo, a gente pode colocar numa vista 2D e desenhar o que seriam os espaços, tá? Vai depender do modelo que a gente for fazer. Uma opção poderia ser pelos eixos dessas paredes, tá? Por exemplo, aqui, tá? Enfim, aqui eu poderia criar os espaços. E esses espaços a gente vai exportar depois. Ficou aqui, eu posso mover ele para baixo, tá? Colocar aqui o nosso orto. E, enfim, poderia colocar na altura que fosse. Posso depois também mudar o tamanho, que está com 2,5, colocar outro tamanho.
E esse espaço vai ser utilizado depois para gerar os modelos analíticos nos programas, depois para fazer as análises térmicas e acústicas. A gente vai exportar essa informação para o OpenBeam Analytical Model. Vamos caracterizar esses espaços adequadamente em função do modelo que a gente quer gerar e vamos mandar depois para o Acrobat Beam ou para o CPTERM para fazer as análises relacionadas com os espaços. Tá? E por fim, o que faltaria, um exemplo que pode ser interessante, vou fazer ele aqui, vamos fazer mais uns elementos aqui. Vamos supor que a gente pega pelo meio e vamos fazer aqui com o orto ligado, essa geometria aqui, tá? Um quadrado. Se a gente olhar aqui pelo meio, ficaram esses dentes aqui, e a gente pode arrematar isso aqui. A gente poderia arrematar simplesmente editando e mudando o alinhamento, é uma opção, por mais que talvez não seja a mais coerente, depende também um pouco do projeto. Ou eu posso usar essas opções aqui de prolongar, e eu poderia, outra vez, ele não está selecionando a minha face aqui, não sei o que eu estou errando. As faces verticais ele não está, aqui ele selecionou. Puxa vida, onde que aqui vai? Vamos aqui com cuidado, ele vai pegar. Será que é por causa disso aqui? Não, não é por causa disso aqui. Não sei o que está acontecendo aqui, ele não está pegando as faces aqui. Mas enfim, eu poderia ajustar uma superfície simplesmente pegando uma face e extruindo até o outro limite, tá? Para dar o acabamento, tá? Infelizmente aqui eu não estou conseguindo fazer, ele não está pegando a superfície aqui, eu não sei realmente o que está acontecendo com essas capturas de superfície, teve aqui algum probleminha que eu não sei o que foi, tá bom? Feito isso, poderíamos introduzir os nossos móveis, então poderíamos aqui, enfim, a parte que a gente já tem lá no nosso OpenBeam Office Furniture e Residential Furniture, tá? Temos aqui diferentes tipos de móveis, enfim, de diferentes partes do nosso edifício, já seja residencial ou comercial, tá? Aqui nossa geladeira, tá? Aqui um micro-ondas, vamos colocar o micro-ondas no chão mesmo. Poderíamos colocar aqui uma lavadora. Os equipamentos sanitários, depois eles se conectam com o CP Plumbing, tá? Com os dois CP Plumbings, na verdade, tanto para o ponto de água como para o ponto de esgoto sanitário, né? De águas residuais, tanto o que seria o abastecimento como a coleta dessas águas. Então, aqui temos algumas pias, tá? Bastante modelinhos aqui que a gente pode introduzir no projeto, a gente pode copiar, apagar, girar as mesmas ferramentas que a gente tem do restante da arquitetura. Aqui, clicando na tabela do modelo BIM, a gente pode ter uma ideia geral desses elementos, inclusive fazer algumas modificações com relação à posição, à altura, o ângulo desses elementos já numa tabela. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar todas as camas e colocar todas elas a um ângulo de 20 graus, eu posso fazer isso. Faltou uma que eu não selecionei. Tá? E ele vai girar as camas aqui nesse ângulo de 20 graus, né? É uma outra maneira de editar em massa esses elementos, né? Aqui eu seleciono quais que eu estou trabalhando, aqui tem os móveis e aqui tem os equipamentos sanitários, né? Nesse caso aqui, eu tinha aqui um bidê e uma lavadora, 2 lavadoras, tá? E feito isso, a gente já teria praticamente visto todas as ferramentas aqui do nosso CP Architecture e já poderíamos exportar isso para o BIM Server Center. Obviamente que não essa loucura que a gente fez aqui, estaria um modelinho mais legal. Vamos abrir aqui algum modelinho interessante. Então, vamos aqui nos arquivos e vamos ver os exemplos que a gente tem aqui e vamos dar uma olhadinha aqui em alguns deles. Por exemplo, aqui, essa aqui é uma casinha que a minha colega Anne fez, que está bem completa e mostra várias coisas que a gente pode fazer no projeto. A gente poderia vir aqui no 3D. Primeiro, a gente poderia trabalhar a partir de um DWG sem nenhum problema. Ela adicionou um DWG aqui, um para cada andar, na verdade, tá? E aqui ela foi fazendo com todo o cuidado do mundo, adicionando aqui os brises, adicionando aqui as janelas, fez aqui algumas aberturas no telhado, diferentes níveis aqui, tá? E vamos supor que aqui eu quero fazer uma seção transversal, tá? Aqui poderia estar, na verdade, qualquer IFC, não precisa estar só o IFC da arquitetura.
Eu poderia vir aqui na planta baixa, tá? Vou colocar ela numa vista de cima e vou criar uma seção. Então, criar seção, que vai ser um corte, tá? E vou desenhar esse corte. Vou fazer um corte aleatório aqui, tá? Um corte nem é ortogonal a nenhum eixo. Vou colocar ele aqui e agora vou dizer, eu quero que esse corte seja para cá ou seja para cá. Vou dizer que ele quer que ele queira para cá, por exemplo, tá? Faltou um nome, vou dizer que essa é a seção 1. E eu fiz aqui um corte. E agora o que eu posso fazer é ir ao plano de trabalho, tá? E ele me mostrou aqui nesse corte, tá? E aí eu posso trabalhar com a projeção ortogonal ou a minha projeção cônica, tá? Vamos fazer mais um. Vamos fazer isso em planta baixa. Vamos fazer agora perpendicular a um dos eixos. Então, vamos fazer aqui uma nova vista, um corte. E vou fazer aqui o que seria, vamos colocar aqui o orto, nesse eixo aqui, perpendicular ao eixo vermelho, deve ser o eixo X. Então, seria aqui uma seção 2. Tá? Coloquei aqui. Ele cortou no 3D. Eu posso ir aqui ao plano de trabalho e nós temos aqui o nosso corte sendo feito, tá? Podemos ver aqui dentro do nosso edifício, tá? Essa é uma maneira de fazer um corte, isso se aplica a qualquer combinação de IFCs que a gente tiver, tá? Para a gente ver isso com outras informações, por exemplo, como um colega aqui nos perguntava pela pergunta se dá para fazer isso com um IFC do CIPCAD, vamos fazer com um IFC do CIPCAD. Vamos supor que... Vamos fazer o seguinte... deixa eu ver como que eu faço isso de maneira rápida. Vamos abrir aqui um arquivo novo, exemplo com IFCs, tá? É só a título de curiosidade também para que vocês vejam que a gente pode trazer outros IFCs para dentro do CP Architecture e quem sabe usar esses IFCs como referência para modelar nossa própria arquitetura ou ajustar alguma coisa da nossa arquitetura depois que já tiver o cálculo estiver mais avançado, tá? Então, eu vou abrir aqui, não vai estar vazio de arquitetura, mas eu vou me conectar a um projeto, vou selecionar aqui um projeto, tá? Vai ser vou mudar o projeto, nem é o primeiro projeto que eu me conectei, que já tem outros IFCs, tá? Vamos deixar ele carregar aqui. E esse projeto, vamos ver aqui, ele deve estar por aqui. É um projetinho que a gente já usou em outras demonstrações. Esse projeto tem vários IFCs. Vamos deixar ele carregar aqui. E a gente vai ver que possibilidades que a gente tem aqui, tá? Então aqui foi feito com o IFC Builder. Eu não vou trazer o IFC Builder, porque na verdade eu faria arquitetura nesse programa, simplesmente a título de curiosidade. Vou trazer, por exemplo, aqui a estrutura do CIPCAD. Vamos trazer aqui, por exemplo, alguma coisa de CP Plumbing, alguma coisa inclusive de móveis que poderia ter. Outro aqui que poderia ser, por exemplo, outro CP Plumbing aqui. Enfim, aqui um ar-condicionado, tá? Vou aceitar. Ele vai vir para o projeto. Num primeiro momento vai parecer que não aconteceu nada, na verdade, mas vocês já vão entender como que a gente trabalha com isso, tá? Então aqui parece que não aconteceu nada, na verdade a gente estaria trabalhando com a nossa arquitetura, mas em qualquer uma dessas vistas, se eu clicar 2 vezes ou com o botão direito editar, eu acesso aos IFCs, tá? E eu vou definir, por exemplo, vamos criar uma vista 3D, que eu vou chamar de 3D da estrutura. Tá? E no 3D da estrutura eu vou colocar somente a estrutura. Tá? E depois eu vou criar uma nova vista, que vai ser outra 3D, que vai ser 3D das instalações. Tá? Instalações. E nesse 3D das instalações eu dupliquei, eu posso voltar a editar. Eu vou colocar aqui algumas instalações. Tá? Vamos deixar ele girar. E a gente tem aqui o 3D das instalações. Tá? E eu poderia ter a arquitetura ou qualquer outro objeto. Inclusive aqui nas instalações eu poderia colocar como um plano de fundo, quem sabe a estrutura, só que meio transparente, por exemplo. Né? Poderia ter esse efeito aqui. Tá? E assim eu estou trabalhando com 3Ds, aplicando os filtros dos IFCs, e obviamente eu poderia ter toda a arquitetura modelada, que nesse caso a gente não tem, e ainda aplicar as layers que eu tenho aqui na minha arquitetura. Tá?
E aqui o que o nosso colega perguntava era como que eu faço para fazer uma sessão do CPCAD? Eu aplico o mesmo raciocínio, venho aqui, clico aqui, procuro uma vista qualquer, e agora eu vou criar aqui a nossa sessão, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou criar aqui um novo corte, tá? E vou escolher um corte qualquer. Venho aqui e coloco o nosso corte, vai ser aqui corte 1, estrutura, por exemplo, tá? E no corte 1 da estrutura, se eu for para o plano de trabalho, ele apareceu aqui que não tem nada, mas eu tenho que vir aqui no editar e ativar a estrutura, tá? Que estava desativado. E agora, supostamente, ele está aqui, ó. Tenho feito aqui o corte da nossa estrutura do CAD, tá? Mas isso realmente é uma lógica que a gente tem para qualquer ferramenta, tá? E, obviamente, que eu poderia vir aqui agora e também, se eu quisesse fazer uma coisa combinada e adicionasse aqui alguma outra coisa que não é só a estrutura, por exemplo, tá? Então, eu poderia fazer esse tipo de combinação e, e ter essas vistas aqui, tá? Isso aqui funciona bastante bem para a gente fazer a exportação a partir daqui, tá? Salvando como imagem, salvando em DXF, DWG em 3D. Mas se a gente realmente quiser fazer as cotas, colocar aqui alguma informação, algum dado escrito, o melhor é exportar para o Beam Server Center e abrir um Open Beam Layout e terminar o projeto lá. Tá? Lá é o programa que a gente vai adicionar esses detalhes de cotas e textos e esse tipo de informação, tá bom? Eu não sei se eu respondi a pergunta, vamos ver aqui como está nas nossas perguntas. No Beam Server Center Store, o Cip Architecture está como gratuito? Sim, o Beam Server Center está como gratuito, é só entrar lá e baixar, tá bom? A política de preços e ser gratuito por um período e depois vai começar a cobrar? Se for cobrar, já existe uma ideia de valor? Não tem essa previsão de que vai ser de pago, é um programa que vai ser gratuito. O que vai acontecer é, naquele outro programa que a gente viu rapidinho ontem, que é o Beam Steel, a gente está lançando uma Free Launch Edition, uma edição de lançamento gratuita, e aquele programa, o programa de detalhamento de estruturas, vai ter módulos que vão ser comprados mais para frente, tá? Mas por enquanto o que tem é gratuito. Aí uma outra pergunta, uma pessoa nos pergunta, tem como desenhar o terreno? Tem como desenhar o terreno, a gente pode fazer o terreno como massas, igual a gente fez agora, tá? Por enquanto dessa maneira, então criaria um terreno qualquer aqui desenhando, tá? Que eu poderia dizer que isso aqui é um material de qualquer grama, tá? E colocar que é verde, por enquanto assim, tá? E agora vem aqui e digo que isso aqui é a grama, tá? Por colocar qualquer exemplo. E o que a gente está introduzindo, mas não deve ser tão rápido, deve ser mais para o final do ano, é uma ferramenta de modelagem específica de topografia. E essa topografia, ela vai estar associada a uma entidade IFC, tá? Outra maneira de introduzir uma topografia seria usando outras ferramentas que estão no Beam Server Center, como a Plitop, que é uma ferramenta que não é da CIP, mas que está no Beam Server Center, que gera topografia a partir enfim, de geometrias que a gente captura com drone, com câmeras específicas para capturar topografia e converte no IFC, e a gente poderia habilitar essa topografia como um IFC+, que a gente tem aqui. Tá? Inclusive, eu acho que eu até tenho vamos ver aqui rapidinho, nesse projeto, não sei se vai ser nesse, pode ser que sim, que eu não lembro de onde que veio, a gente já vai descobrir aqui agora, se tem ou não e de onde que vem. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá feito com o Revit, na verdade, até a topografia que eu tenho aqui. Vamos ver, é a primeira vez que eu tento abrir uma topografia aqui dentro, vamos ver o que acontece. Vamos deixar ele carregar. Mas a ideia é que mais para frente não precise fazer isso, né? Que você possa criar topografia aqui. De qualquer forma, uma topografia simplificada você pode adicionar. Vou vir aqui nessa estrutura, vou apagar esse plano que a gente fez aqui. E vamos ver o que acontece se eu ativar aqui a nossa topografia. A topografia parece que não deu certo aqui. Deve ter algum detalhe que ele não leu, alguma coisa assim, tá? Também deve ser uma exportação antiga que ainda não gerava os recursos necessários que esse programa precisa, tá? Mas enfim, essa é a questão da topografia, tá bom?
Eu não sei se eu estou com a minha janela bloqueada. Pode ser que eu esteja com a minha janela bloqueada. Pode ser que eu esteja com a minha janela bloqueada, sim. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas aqui. Mais perguntas. Eu perdi o início da live. Como crio os níveis, andares do edifício? Olha, para criar os andares, a gente utiliza essas ferramentas aqui. Vamos criando planos de planta, planos de piso, tá? E vamos definindo a cota. Poderia ser o andar 1, tá? Andar 1 que está a 0, ou andar 1 que está, não sei, a 3 metros, depende da tua convenção. Depois eu posso duplicar, criar o andar 2, 3, o que seja, tá? E aqui a gente vai criando os andares. Veja que aqui eu consigo habilitar os IFCs agora para cada um dos desenhos que a gente for criando aqui. E depois, quando a gente exportar lá para os outros programas, isso aqui vai ser interpretado como os níveis do nosso projeto, tá bom? Mas não precisa ter um nível, as paredes não têm que acabar entre um andar e outro, tá? Entre um desenho de planta e outro, tá? Pode ser que sim, se a gente quiser, mas não precisa, como acontece no CPCAD Map ou no IFC Builder, tá bom? Não sei se respondeu, se ficou bloqueada a minha tela outra vez, possivelmente tenha ficado bloqueado. É aqui, ó, onde a gente adiciona o plano, a planta de piso, define aqui andar, tá? E coloca aqui o tamanho, 9 metros, e a gente vai clicando aqui, ó, criando os nossos pisos, tá? Andar, faltou um ali, que é o 3, tá? E depois, se a gente ativar aqui as referências, onde que era? Aqui, a gente consegue ver aqui as nossas referências ali, ó, andar, tá? Dessa maneira. Consigo usar com a minha versão 2020F? É, Boa pergunta. Normalmente o que a gente recomenda é que tudo seja utilizando a versão mais atualizada, porque os softwares de alguma maneira são feitos, né, e para que sejam compatíveis com recursos daquela própria versão, tá? Eu acho que vai depender muito aí dos módulos que tu for utilizar e, e teria que fazer algumas provas, na verdade, alguns testes são muitas ferramentas e a nossa recomendação é isso, que sempre seja feito a, a atualização para isso, tá? Mais perguntas. Ontem não consegui assistir o webinar, poderia falar um pouco mais sobre esse outro software de detalhamento? Olha, a gente vai fazer amanhã uma apresentação só de estruturas, a gente vai ver com mais cuidados toda a parte de detalhamento, tá? Não só de detalhamento, mas também as novidades do CPCAD, vamos fazer com um exemplo de interação terreno-estrutura, solo-estrutura. Então, eu recomendo que vocês participem amanhã, a gente vê isso com mais cuidados amanhã. É possível importar arquiteturas no Revit, Tekla ou DWG e abrir no CIP Architecture? Não, não. E isso aqui é uma questão de que o CIP Architecture ele é um modelador. A ideia é que você comece o teu projeto aqui no CIP Architecture, não que você comece em outro lugar e simplesmente importe aqui, tá? Então, não é possível. O que é possível é introduzir um desenho em 2D de um DWG que você tem aí de algum projeto. Mas introduzir uma arquitetura completa, 3D, aqui, não é possível, tá bom? De nenhuma ferramenta, nem mesmo as ferramentas da própria CIP. Aqui alguém nos fala que a Múltiplo só libera as versões em outubro. Não sei como está o calendário deles, vamos ver aí nos próximos dias quando que eles vão fazer o lançamento da versão 2021 no Brasil, mas eu suponho que não deve demorar muito não, tá? Bem, eu acho que a gente viu tudo. Eu só vou deixar aqui uma coisinha interessante, que é o seguinte. Vou voltar no paraboloide hiperbólico para deixar um gostinho de uma coisa que a gente pode fazer amanhã, tá? Que é muito legal. Esse aqui está apagado. Não era esse aqui, peraí. Deixa eu ver onde que a gente tinha nosso exemplo.
que é uma coisa muito legal que a gente pode fazer, que é isso aqui, ó. Vamos abrir aqui arquivo. Acho que foi esse aqui que a gente tinha feito paraboloide. Suponho que sim, esse aqui é nosso paraboloide, legal, já deve estar com a minha tela está acontecendo, está aparecendo. Vou apagar várias coisas aqui para simplificar um pouco, tá? E vou apagar inclusive toda essa coisa aqui. Vou deixar só um deles. Vou apagar toda a parte de arquitetura. E vou deixar somente espero que ele me deixe apagar. Certamente tinha algum elemento com algum erro aqui. Não queria que acontecesse isso. Já está cansando esse programa. Esse programa já está cansado. Depois de fazer muitas apresentações hoje, ele esteve o dia inteiro ativo. Vamos aqui rapidinho eliminar pelo menos essa parte aqui, tá? E eu vou eliminar tudo que for aqui da parte de esboço. Vou ficar com essa arquitetura aqui, com esse esboço aqui, e vou exportar isso aqui para o Bean Server Center. E vou dizer que isso aqui é um volume qualquer, vou dar um nome qualquer, vou gerar esse IFC. Vamos fazer, ele fez a exportação, tá? E agora, se eu vier um novo Sturbin CIP 3D, tá? Que eu tenho ele por aqui, o Sturbin CIP 3D. Eu vou criar aqui um projeto novo. Vai ser vazio, tá? Aqui não vou definir nenhum dos temas de norma e tudo isso. Eu poderia conectar com o Bean Server, nem vou conectar com o Bean Server por enquanto. E vou importar esse arquivo que vai ter sido gerado aqui, ó. Porque se eu vier aqui no nosso projeto, dentro da pasta volume, foi gerado um arquivo DWG. E esse arquivo DWG é essa forma, tá? Por mais que ela tenha trazido aqui alguma forma que eu não tinha apagado ainda, tá? Mas eu vou importar isso aqui. E veja só, ele importou aqui isso como lâminas, tá? Vou aqui apagar algumas lâminas que estão sobrando aqui. Como lâminas, como placas, desculpem, em português brasileiro. Essas placas aqui estão sobrando, na verdade, porque eu não tinha apagado daquele modelo que eu fiz. Vamos apagar ela. Tá, eu vou apagar também esses nós aqui. Tá? E deve ter ficado ali do outro lado alguma outra coisa, vamos ver. Essas aqui. Podemos apagar esses nós todos aqui. E como a gente chega ali naqueles, vamos apagar aqueles nós ali. Tá? E aqui nós temos nossa estrutura. Vamos encontrar aqui um ângulo qualquer. Por exemplo, nesse ângulo aqui, vamos criar aqui uma vinculação exterior qualquer. Um nó, vinculação exterior. Vamos dizer que estes nós aqui, que estes nós aqui e que estes nós aqui tem aqui uma certa condição de contorno e que nossas placas têm uma seção específica, vamos pôr aqui, sei lá, um tamanho qualquer, e que elas são de um determinado material, tá? Qualquer que seja. Por exemplo, um concreto. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? E a gente tem essa situação aqui. Tá? Vamos ver aqui como que ficou. Temos a nossa estrutura introduzida aqui dentro do CIP 3D, tá? Nesse caso, ela está com 5 apoios. Enfim, teríamos que definir todas as cargas, o que for. Vamos calcular, deixar ele calculando só com peso próprio. Daqui a pouco a gente vê o resultado. Tá? Enquanto isso, eu vejo se tem mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Você já falou ontem sobre as novidades do CIP 3D 2021, tem a versão 2019, estou curioso com 2021. Falamos bem rapidinho ontem sobre o CIP 3D 21, amanhã a gente vai falar mais sobre ele, vamos falar sobre essa conexão que eu estou mostrando para vocês agora, mas a gente vai ver amanhã como que é feita, quais são os detalhes que a gente tem que considerar com a questão da modelagem no CIP Architecture, tá? Para trazer aqui para o CIP 3D. Depois vamos ver a questão da conexão do próprio CIP 3D com o Bean Server Center, a exportação do IFC, que a partir de agora o CIP 3D exporta IFCs.
tá? E depois vamos levar esses IFCs exportados do CIP3D para o novo Strubin Steel para a gente fazer o detalhamento da estrutura utilizando essa nova ferramenta que eu comentei antes, que é gratuita, tá? Então, eu te recomendo amanhã, a gente vai ver várias coisas de estruturas e vamos ver um pouquinho mais do CIP3D. A apresentação vai ser talvez um pouquinho mais curtinha que essa, mas nesse mesmo horário, tá? As demais pessoas que ainda estão conectadas, se quiserem aproveitar para fazer uma pergunta, da minha parte era isso. Só vou deixar esse último cálculo finalizando aqui para a gente dar uma olhadinha como que ficou, só por curiosidade de como que seria aí, por exemplo, a deformada dessa estrutura, ainda que seja muito simplificado esse cálculo, não entrei em muitos detalhes. Até achei que ela seria um pouquinho mais rápida, na verdade ela tem vários elementos, não é tão simples, mas enfim, essa conexão com o CIP Architecture abre muitas possibilidades. Por exemplo, se a gente quisesse calcular um silo de grãos, desenhar esse silo de grãos no CIP Architecture é muito simples, usando aqui a parte de esboço e fazendo essa exportação. Depois a gente só tem que caracterizar essas barras e essas placas no CIP 3D para calcular esse silo, né? Ou se a gente quiser fazer alguma geometria mais complexa, fazer uma análise de esforços, de tensões, de deformações, é realmente aí uma combinação muito interessante essa do CIP Architecture com o CIP 3D, tá? Deixei aqui ele calculando, vou deixar aqui. Deixa eu ver aqui onde que foram minhas perguntas aqui. Às vezes somem essas perguntas aqui, eu me perco nesse painel do webinar. Chat. Pode ser que ele demore mais do que eu imaginava para calcular, já passaram aqui 2 minutos de cálculo, ele está em 36%. Vou cancelar o nosso cálculo aqui para não se estender muito mais, tá? Acho que eu devo ter aqui até algo parecido que foi feito anteriormente, vamos ver aqui, que supostamente já está calculado, vamos ver aqui, sim, já está calculado. Não sei se vocês estão vendo aí a minha tela. Sim, estão vendo a minha tela. Não, olha que legal que fica esse tipo de estrutura, não, esses esforços quando a gente adiciona aqui. Poderíamos colocar aqui, por exemplo, os isovalores. Olha que legal que ficaria esse tipo de resultado. Ver aqui a estrutura também representada, né? Aqui fiz com uma espessura muito maior, na verdade, deveria ter feito mais fininha, tá? E aproveitando essa informação que a gente adicionou lá no nosso CIP Architecture, tá? É isso aí, acho que está tudo ok. Aqui nos perguntam o que é o FXAA e o MSA, são parâmetros simplesmente de rendimento da máquina. O mais correto é você ir testando os valores desses parâmetros para ver qual que mantém a tua resolução funcionando melhor no seu computador, tá? E aqui também, ontem você citou a versão de estudante. Tem versão de estudante do CIPECAD? Não encontrei o CIPECAD no BinCephra. Não, o CIPECAD não tem. O CIPECAD é só se a gente tiver aí um convênio com uma universidade, através de uma licença campus. O que eu falei é que o CIP 3D tem, tá? O novo CIP 3D, o Strubin CIP 3D. Para usar a versão estudante, a gente precisa fazer um convênio com uma universidade, até se algum professor estiver conectado e quiser saber mais sobre isso, como colocar o CIP nas suas universidades, pode me mandar um e-mail no cipbrasil@cip.com
e a gente vê com detalhes como colocar o CIP nas universidades. Aqui temos uma última pergunta, duas últimas perguntas. Vai disponibilizar a gravação, inclusive, de ontem? Provavelmente sim, mas eu acho que deve sair só na próxima semana, até porque nós estamos fazendo 20 apresentações essa semana em vários idiomas, então provavelmente deve sair só depois que acabarem esses ciclos de seminários, vai estar lá no blog do BeamServer Center, ok? E a última pergunta é, por favor, poderia mostrar novamente como baixar e instalar o CIP Architecture? Vamos lá, vamos fazer rapidinho aqui. Vamos voltar aqui. Deixar o nosso paraboloide, que ficou muito bonito aqui de lado. Só quero ver se ele vai deformar aqui. Vamos colocar uma animação para a gente ver como que ficaria isso, antes de a gente baixar o CIP Architecture. Olha lá, dá para ver, ficou legal. Muito bom. Vamos lá. Então, o CIP Architecture, a gente vai entrar aqui no BeamServer Center, tá? Você vai fazer o teu login no BeamServer Center, ou não. Se você não tiver a tua conta, você entra por aqui, ele vai te pedir que você faça a tua conta, tá? Aí tu vai vir simplesmente aqui em novidades, tá? Que é o primeiro que aparece aqui, CIP Architecture, vai baixar o CIP Architecture, vai fazer o download, aqui que ele vai pedir a sua conta, senão tu pode criar a tua conta agora, tá? Vai baixar e ele vai vir no arquivo zip, tá? Então deixa eu ver aqui o que eu baixei antes. Ele vai vir no arquivo zip, e aí esse arquivo zip você faz a extração. Eu normalmente faço a extração para uma pasta com o mesmo nome do arquivo. E aqui, vamos ver onde está, CIP Architecture, vai ter a instalação em vários idiomas, e poderia colocar a instalação do Brasil, e aí você vai rodar a instalação. A instalação, vou fechar o que a gente fez antes aqui, para não ter nenhum conflito, e simplesmente vou fazer aqui a instalação, e vou avançar em todas as perguntas da instalação. Vou manter marcado o que seria o sincronizador do BeamServer Center, para que a gente possa fazer essa comunicação com as outras ferramentas. E rapidinho ele vai fazer a instalação no idioma que eu escolhi. Tá? E já vai executar o programa a primeira vez. Essa instalação é bem facinho de baixar e instalar o CIP Architecture. Ok? Bem, vejo que não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço aí a vossa presença. Já foram aí 2 horas de apresentação. Espero que tenha sido interessante, que vocês tenham aprendido a utilizar a ferramenta, que tenham gostado. Eu convido aí que vocês façam o download, façam os seus testes e comecem a testar, porque realmente a ferramenta é bastante interessante, ok? Eu deixo essa apresentação por aqui. Espero revê-los na apresentação de amanhã. E por hoje seria isso aí, ok? Tenham aí um bom fim de tarde, um fim de noite, aí onde vocês estiverem nesse momento. Até a próxima.